Seja bem-vindo ao segundo episódio do Talk Broker. Esse que é o podcast aí voltado para você que é do mercado imobiliário, você que é corretor, você quer ter insights de pessoas que vivem a prática desse mercado. E aqui eu estou com ela, a minha sócia maravilhosa, Mariana Vilela. Ela que é mãe do Levi, sócia de quantas agências, Mari? Hoje 6, né? 6 agências? É. Até lançar o vídeo já vai ser mais uma. Então ela é empresária, corretora, começa de tudo, corretora, sabe muito do mercado imobiliário, foi muito próspera como corretora, se tornou gerente, diretora, galgou aí o cargo de diretora, depois sócia e hoje está com 6 agências. E é agência de peso, né? Me conta aí quais são as agências que você hoje é sócio. Hoje, primeiro, estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Eu fico um pouco nervosa nesses podcasts e tal, mas tendo o Ronaldo Dantas, que é meu mentor, a gente vai falar um pouco disso, eu tenho certeza depois. Fica muito mais tranquilo. Obrigada mesmo pelo convite, de verdade. Eu agradeço. E segundo, hoje eu tenho de Sociedade Amarista, que é a matriz, né? Que é onde a gente começou. Brasília, Stay, Buena Vista, São Paulo e o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que isso? Só praça violenta, né? Eu falo que é as 3 capitais do Brasil, né? Que é a capital financeira, a capital para o mundo, a capital financeira é São Paulo, a capital para o mundo é o Rio de Janeiro. Né? O mundo acha que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil e a capital de verdade, que é Brasília. A capital de verdade. E a meca do mercado imobiliário, que é Goiânia. Lá na Ricardo Paranhos, a nossa matriz atualmente. Então, convidei a Mariana aqui porque ela faz parte do nosso quadro ali de palestrantes da Academia de Vendas, da nossa 30ª Academia de Vendas. E eu gostaria primeiro que as pessoas entendessem a história de quem está por trás, por que a gente escolheu essas pessoas maravilhosas para participar dessa que vai ser a primeira Academia de Vendas fora de Goiânia, a 30ª, meu querido. É o maior evento de treinamento de corretores do Brasil. A gente tem outros grandes eventos que a gente participa, inclusive você foi palestrante do Conecta, né? Conecta também. Eu também fui, o Ricardo, que é um evento fantástico, mas esse evento ele é 100% pensado para como desenvolver a cabeça do corretor. E aí eu estou aqui para poder... De corretor para corretor lá, né? Corretor para corretor, mas de corretor com extremo resultado, né? Não é somente um corretor aleatório. Corretores que tiveram resultados, que trilharam, conseguiram revolucionar esse mercado e estão fazendo história aí, às vezes de maneira anônima. Eu acho que muita gente que está assistindo aqui talvez não conheça a história da Mariana, mas é uma história linda, maravilhosa e eu quero mostrar para as pessoas, né? Eu conheço a história, já tem um tempo já, né? Me conta aí, quando você entrou no mercado imobiliário? Então, é engraçado, eu estava até conversando com o Ronaldo ali no backstage, né? Porque ele conhece, não só ele conhece, como ele viveu a maior parte da minha história como profissional, né? Mas eu sou uma pessoa, eu tenho 34 anos hoje, eu entrei no mercado imobiliário há 12 anos atrás. Não tem problema de falar a idade. Não tem, não tem. Já tem filho, casada, né? Nenhum. Tenho 34 anos, tenho um filho de 5 meses, sou esposa do Patrick Herbert. É australiano. Australiano, inclusive, que faz parte da minha história também, sem dúvida. Mas eu entrei no mercado imobiliário no final de 2011. E assim, eu entrei assim como o Ricardo, que eu já vi ele falando muito disso, eu entrei porque eu não dava certo em nada, né? Eu sou uma pessoa que antes do mercado imobiliário eu fui demitida de todas as profissões, de todos os lugares que eu já trabalhei. Era muito complicado, eu era muito complicado, você sabe bem disso. Mas eu também não, eu entendi assim, eu sempre trabalhei para cumprir horário e eu não via muito sentido naquilo. Como eu não sou boa de horário e meu papel nos lugares que eu trabalhei, a maioria deles era cumprir horário, então realmente não era para mim, né? E eu vi no mercado imobiliário, aí para eu entrar no mercado imobiliário, eu passei 3 meses assim que eu terminei a faculdade, 2011. Eu passei 3 meses nada, 1 mês, eu terminei em novembro. Eu terminei em outubro, porque nesse ano terminou um pouco antes. Novembro e dezembro eu trabalhei de caixa de supermercado. Porque assim que eu terminei a faculdade, meus estágios eu fui demitido. Dessa vez só porque tinha acabado a faculdade, né? Eu acho que foi só por isso. E aí eu não tinha, a minha mãe na época não conseguiria me manter para eu poder estudar para fazer OAB ou para eu fazer concurso. E eu peguei e falei, eu preciso trabalhar por alguma coisa, preciso comer, enfim. E aí eu peguei e fui trabalhar de caixa de supermercado. E eu trabalhei quase 2 meses, nem chegou a 2 meses, eu acho, e eu fui demitida. E ele não me pagou.
não te pagou. Eu tô tão acostumada a ser demitido que eu falei isso, né? Mas ele não me pagou. Eu fico te imaginando como caixa do supermercado. Você devia conversar pra caramba não. Na fila, como é que era? Não, na verdade, assim, eu comecei num cargo anterior a esse, que eu fazia, colocava os negócios na sacola, né? Empacotador. E aí, logo me promoveram, porque eu conversava muito bem. Tá entendendo? E aí me promoveram para a caixa de supermercado, mas aí ele ficou de me pagar quinzenalmente, e aí na terceira quinzena ele não me pagou, sumiu, não queria me atender mais. E aí eu desesperei, e eu lembro que eu comecei a orar, né? Eu sou cristã, desde pequena, a minha mãe e meu pai, né? Eles sempre ensinaram os ensinamentos cristãos. E eu orei muito, falei, Deus, me ajuda, me dá uma luz, eu não sei o que fazer. E aí eu assisti num jornal da manhã, 6 horas da manhã, falando que corretores do mercado imobiliário de Brasília, jovens corretores do mercado imobiliário de Brasília, realizaram sonhos de vida em 1 ano. Caramba. E eu falei, chegou meu momento. Então é isso. Então, aí na época eu peguei meu carro, que você lembra bem, né? Um Gol bem velho, né? Um Gol 96, champanhe, dourado, né? Nossa. Todo queimado na frente. E eu não tinha celular, smartphone, nem nada. Falei, gente, eu vou dirigir, orei. Falei, vou dirigir, a primeira imobiliária que eu parar, que eu achar, eu vou parar e vou tentar trabalhar lá. E assim eu fiz. Parei na imobiliária da Invest, né? Na 136, cheguei lá, subi, conversei com a gerente, ela falou, não, você está contratada. É isso. Eu falei, meu Deus, eu devo ser muito boa mesmo, né? Eu não sabia como é que era para entrar no mercado imobiliário. E aí eu fiquei 1 mês lá, e eu não vendi nada. No primeiro dia ela me levou para um plantão, no Clenon Loyola, inclusive, aí eu orei para que ninguém aparecesse lá, né? Normal, que foi se aparecer alguém, tô ferrada. Não sabia nada. Não sabia nada, não tinha nem ideia do que eu estava fazendo ali, né? E aí... Era muito assim, né? Eu colocava a gente numa situação... Hoje a gente não faz isso, né? Eu nunca vivi isso com os outros corretores. Eu acho muito engraçado isso, porque assim, ela chegou, ela falou, tem um plantão 1 hora, eu cheguei lá às 9 horas da manhã. Vamos lá. Eu preciso que você fique lá. E ela só me deixou. Foi isso que aconteceu, né? Eu falei, meu Deus. Vigiando. E aí ela pegou 1 mês depois, me chamou, eu e o Vitor Bueno, uma pessoa muito querida, você lembra dele? Fantástico. E aí ela falou assim, olha, tem um cara que está abrindo um imobiliário, um amigo meu, e é uma ideia diferente, tal, eu queria muito que você fosse, porque você é boa, e eu achei muito esquisito, porque sem resultado nenhum. Vamos lá? Vamos. E no primeiro dia, a minha entrevista foi com você, né? Com você, com o Bruno e com você. E aí eu lembro que o que me chamou muita atenção foi que você foi contar o que eu estava ali, você falou do personal broker, então você pegou e falou, você está aqui, a gente não tem compromisso com as construtoras, você tem compromisso com o cliente. Então você deu o exemplo do personal mesmo, de academia. E aí você pegou e falou assim, olha, tem personal que trabalha para que você emagreça, para que você ganhe músculo. Personalizado. É personalizado. Então, tem o seu trabalho aqui... físico e tem um personal trainer. Isso. É aquele cara que vai... Exatamente. De acordo com a necessidade. Eu tenho um problema no joelho, eu preciso... alguém que ganha massa, outro quer emagrecer, então... Exatamente, e aí eu fiquei encantada com aquilo. E aí o que mais me encantou, o que eu fiquei sem acreditar, é que você contou a comissão que eu poderia ganhar de vender um produto X na mesma tarde. Você foi apresentar pra gente uma das opções que a gente teria para vender e eu ganharia R$6.000. Se vendesse um específico. E aí eu perguntei, né, quanto que eu vou ganhar? Você falou R$6.000. Eu falei, R$6.000 você vender um? Aí eu perguntei, quantos? Assim, se eu vender 10, você me paga 60? Você falou, pago. Tipo o Lobo de Wall Street. Né? Aí eu falei, se eu vender 10, você vai me pagar 60 mil? Eu falei, pronto, eu aposento, né? Aí eu não preciso de mais nada. Então, aquilo, assim, abriu minha mente de uma forma. E foi tão engraçado, porque assim que eu entrei na MyBroker, eu sei que as pessoas da MyBroker que estão assistindo isso vão pensar nisso também. Eu falei, cara, eu nunca vi um lugar igual esse. E é assim, Ronaldo, hoje eu ouço meus corretores falando isso. Mas é assim desde aquele primeiro dia. Era o sobradinho amarelo, né? Era uma casinha que a gente adaptou. Tinha ali 6 meses de MyBroker só, né? Então tava ali o Vitor Albuquerque, tava a Isa Tinelli, Rafael Carrijo, a Lara, tava o outro Vitor que foi comigo. Thiago Dornelas. E aí, enfim, o Ricardo Martins logo entrou depois de mim. O Thiago Dornelas um pouquinho também depois. E aí, nisso... Eu lembro que eu gostei tanto daquele lugar que eu falei, aqui eu não quero ser demitida. Então, nos primeiros... ali não tinha estrutura ainda, né? Então, não tinha cadeia de gerente, não tinha coordenador. Exatamente. Então, eu lembro que eu falei assim, eu preciso dar um jeito de vender.
porque senão ele vai me demitir, né? E no penúltimo dia do primeiro mês, eu atendi um amigo meu, que o vô dele queria comprar um apartamento para ele, e eu não sabia que eu poderia usar o gerente, nada disso, então fui lá e fiz a venda do jeito que eu achava que tinha que fazer, entreguei pro Bruno na época, e morrendo de medo dele brigar comigo, porque eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada, e aí ele falou, o que é isso? Foi a venda. Aí eu falei, aí ele falou, venda? Pronta? R$ 132 mil, um apartamento do Ilha das Flores. Não. E aí ele falou, pronta? Hoje eu não falei, tem mais apartamento desse preço. Não tem. Aí ele pegou e falou, como que você fez sozinho? Eu falei, foi, tem alguma coisa errada? Ele, não, parabéns. Aí eu falei, tá, que bênção, eles não vão me demitir, né? E aí, e eu lembro que na época eu fiquei em 4º lugar do mês, né? Com 132 mil, né? Lembro disso. E aí logo depois disso eu vi a Isa Tinelli vendendo 2 milhões, né? E aí, uma casa, 2.200. Foi, uma casa, ela estava grávida. Gente, eu falei, cara, dá para vender esse valor, porque eu não imaginei que dava, né? E aí, a partir daí, teve a primeira rodada de negócios, né, ali dentro da My Broker. Eu e o Ronaldo, a gente tem até um conflito que eu falo que eu coloquei essa rodada na My Broker, mas ele fala que já existia na cabeça dele, né? Já existia, era o sistema, né? Eu vim de multinível, a gente tinha esse negócio de sistema que era levar o cara para poder ouvir sobre o plano, né, de negócio. Eu fiz o Tarri Chanone, e aí depois eu discuti com você foi a primeira a executar. Eu falei, olha, a gente queria fazer um negócio que... Não, e aí o que aconteceu dessa rodada, por isso que eu falo que é minha, viu, gente? A ideia, né, não é minha rodada. E aí a gente foi na Catral, meu tio é um dos donos da Catral, e os outros tios, irmãos dele, tinham várias salinhas lá. E aí, eu acho que o Rafael Carris foi primeiro comigo, depois logo foi você. E aí a gente foi, apresentou para um tio, depois apresentou para o outro. Aí no terceiro tio, eu falei, gente, Ronaldo, deixa eu reunir essa galera, pôr todo mundo numa salinha lá e a gente vai e explica para ele, né? Apresenta para eles. E o Ronaldo sempre foi um fenômeno na apresentação, desde o começo já existia a estrutura da rodada, né? E aí ele topou, na época a gente pediu para a consultora uma verba, eles não tiveram, eu peguei um dinheiro emprestado da minha tia, comprei presunto, queijo, isso aqui, enrolei, e aí a gente fez a primeira rodada. E ali eu já vendi 6, 7, eu acho que foram 9 imóveis, né, numa cadeia, não desse produto, porque a gente não tinha espelho na época, né? E qual produto? Você lembra qual produto que era? Lembro demais, o QS. O QS. O Quality aqui, ó. Tá. O Quality, o hotel. E aí, logo depois disso, você lembra que a gente não tinha espelho, não tinha hotel, você lembra disso? Não, porque veio antes o Metropolitan. Eu saí no dia, eu entrei no dia que a Eunice ganhou o carro. Não, então já existia rodada de negócio. Então. Já existia. E eu entrei no dia que a Eunice ganhou o carro. Não, sim. Não, a gente já fazia rodada de negócio pro Metropolitan. E aí, a partir dali, as coisas na minha vida mudaram. E é assim, mudou tudo mesmo. E eu lembro que nessa primeira rodada de negócio que eu participei lá, que eu estava lá, terminou a rodada, o Ronaldo, até então a gente não tinha nenhum tipo de amizade, nada, né? Eu conhecia muito pouco. Ele me parou ali para falar de umas ideias totalmente aleatórias, né? Você lembra? Completamente. E aí, assim, até isso mudou minha vida, né? Então, assim, desde política até coisa que ele pensava sobre a vida, sobre Deus e tal, não sei o quê. E eu abri a Red Pill, que a gente chama, né? Dá um retranco na gente. Você fala, que é isso? O que esse cara tá falando? É maluco, ele é maluco. Viagem. E a partir daí eu lembro que eu fui corretora campeã nesse ano, no ano seguinte fui corretora campeã de novo, né? Na época, assim, eu ganhava dinheiro, né? Muito dinheiro, para a época principalmente, mas não tinha nem ideia do que eu fazia, né? Gastava e tal. E aí teve a grande virada mesmo, que foi no ano seguinte, já em janeiro de 2013, você lembra disso, lá no Park House? Não, teve uma virada antes disso, não? Qual? Quando você foi tirar o Cresce? Aconteceu. Essa foi a grande virada para mim. Não foi. Conta essa história. Não, é um absurdo. Em 2012, que eu entrei muito no final de 2011, então 2012 foi um ano que eu ganhei dinheiro, mais do que eu já tinha ganhado na vida. Mas todo o meu dinheiro era gasto com problemas que eu causava. Então, assim, eu bati meu carro que custava 6 mil e eu devia quase 10 mil de parcela, porque eu nem entendo, eu devia para trás, devia para frente. A batida ficou 10 mil. Então, eu não sabia nem o que eu fazia. Eu jogava o carro para cima, o que eu fazia aqui, né? Não tinha nem por onde começava. 6, a batida ficou 10. E eu devia 10 do carro, tá entendendo? Foi uma loucura isso.
E aí, nisso, eu fui tirar o Cresce. E aí, aconteceram outras coisas, enfim, além de bater o carro. E aí, eu fui tirar o Cresce, fui com um amigo meu lá em Brasília. E, na época, eu era muito desorganizada, não tinha muitas roupas, não teve tempo para eu poder arrumar uma mala para ir. Eu sabia que eu ia ficar 3, 4 dias em Brasília. Peguei uma mala grande, coloquei tudo o que eu tinha, tudo mesmo, tá? Tudo que eu tinha, todas as roupas que eu tinha, então eram muitas. Você poderia ter opção para escolher lá. E eu ia ficar uns 4 dias, pus na mala. Tá, chegamos lá no Cresce, e aí a gente pegou e foi fazer a prova. O Cresce só tirava em Brasília. O Cresce na época, a prova era lá em Brasília. Foi. E aí quando a gente voltou pro carro, o meu amigo falou assim, acho que tem uma porta, alguma coisa aberta aqui. Eu falei, credo, Deus me livre, né? Quando a gente foi olhar, tinham roubado minha mala com todas as roupas. Todas. E quando eu falo todas, são todas mesmo. Eu não tinha mais roupa em casa, né? E eu lembro que eu chorei demais. E eu cheguei lá na imobiliária, né? Até então, mais uma vez, eu e o Ronaldo não tinha amizade que a gente tinha, mas ele já era essa pessoa. Eu cheguei e falei assim, Ronaldo, chorando, tá, gente? Chorando muito mesmo. Ronaldo, eu perdi tudo que eu tinha, perdi todas as minhas roupas, eu não sei o que eu faço, eu não tenho dinheiro e tal. E ele pegou, deu um suspiro assim, e falou assim, nossa, Mari, graças a Deus, porque você se vestia muito mal. Oportunidade Agora é uma oportunidade de você se vestir melhor. Se vestir melhor, você dá uma mudada no guarda-roupa. Deus queria que você tivesse a primeira grande transformação aí. Mariana se vestia muito mal, na hora que roubou, eu falei, graças a Deus. Esse é o momento, né? Agora ela vai ter sucesso. Eu, como a pessoa que eu era, quis sair da My Broker, né? Eu chorei, assim, e ele nem se doeu. Ele falou, não, mas foi bom mesmo, né? Eu lembro que eu achava que no outro dia ele ia falar alguma coisa, não, Mari, desculpa. Ele, não, mas foi bom mesmo, você tem que olhar que foi bom. Leva pro lado positivo, sempre tem um lado positivo para as coisas. E aí, isso foi em outubro, novembro, e aí quando chegou dezembro, tava quebrado de novo, eu não tinha um centavo. Minha mãe viajou, morava com a minha mãe na época. E eu lembro que eu tinha, sei lá, R$60, mais ou menos isso, e eu tenho um grande amigo, Eliseu, pastor hoje, e ele me chamou para passar a virada na igreja, a virada do ano. Esse ano? Isso foi de 2012 para 2013. Certo. E aí eu cheguei lá, eu acho que eu tinha R$60, mas se não foi isso, era perto. E eu tinha R$60 para passar a semana, pôr gasolina e comer. Só que eu peguei e fiz um compromisso com Deus ali, eu fiz uma oração. Falei assim, Deus, é o seguinte, falam muito do dízimo. E o dízimo é muito mais sobre confiança do que sobre o dinheiro. E eu sempre dei o dízimo, só que eu dava do que sobrava. Né? Então, assim, dízimo assim, né? Mas assim, vou pagar as contas aqui, se der eu dou ali. E eu falei, a partir de agora eu vou passar a devolver o dízimo, mas eu vou devolver, vai ser o primeiro, porque eu sei que quem me sustenta é o Senhor. E eu vou começar com ato de fé hoje, então eu vou dar, não sei se eu dei R$20, R$30, eu sei que eu dei boa parte do que eu tinha. Não sei como é que eu vou comer e vou pôr gasolina, mas quem me sustenta é o Senhor, então eu estou tranquila. Mas, até com Deus, né, eu sou brava de vez em quando, mas em 30 dias, Senhor, eu quero trocar de carro e eu quero comprar um carro à vista, não quero mais dever parcela. E eu quero um carro com ar-condicionado, automático, à vista. E eu tenho agora exatos R$30, né? Então se vira aí, né? É mais ou menos isso. Não sei como. Não sei como. Mas eu acredito que vai dar certo. Não, e eu tinha certeza. É assim, é muito engraçado as certezas que eu tenho, né? Assim, coisa de Deus mesmo, só a fé explica. É fé mesmo. Eu tinha certeza. Eu saí de lá, assim, para não pagar de boa samaritana, só passei a virada na igreja. O resto foi na festa mesmo, né? Passei a virada, deixei meu amigo na igreja mesmo, ele ficou lá e eu fui para uma festa. E aí eu lembro que no dia 22, foi 22 de janeiro, até então eu não tinha feito nenhuma venda. O meu gerente, 21 de janeiro, a gente estava num restaurante que teve uma comemoração ali perto, no Marista mesmo. Meu gerente pegou e falou assim, ó, a plantonista amanhã do Park House não vai poder ir. É um empreendimento da Opus, que na época custava R$1.200.000. Hoje está quanto lá, Ronaldo? 2.300, mais ou menos. Quem comprou ganhou dinheiro. Ganhou muito. E eu queria que você fosse. Eu, na época, não pegava plantão. Tudo que eu tinha vendido, e eu tinha vendido bastante, foi sem plantão. Mas eu falei, porque meu carro tá ali, né? Era o único plantão que a gente tinha, né? Era num container. E eu nunca tinha querido pegar nenhum plantão, porque eu já dava certo nas vendas. Eu falei, eu vou vender. Só que assim, eu acho que só a sua mensagem lá, que eu tenho até hoje, né? Que eu mandei para você. Engraçado. No Facebook, no Messenger, né? Só essa mensagem mostra o quanto eu tinha certeza. O plantão era 8 horas, quem chegasse 10 minutos, quem chegasse atrasado ficava como segunda vez, e quem chegasse antes poderia ser que pegasse o primeiro. Então, eu que sou sempre atrasada, cheguei 20 minutos antes com a roupa da venda,
Não lembro que roupa que era na época, mas era melhor do que as que eu perdi, né? Com a roupa da venda. Cheguei lá, não sabia nada sobre o empreendimento, nada mesmo. E na época não tinha celular, eu não tinha o book, né? Não tinha nada disso. Peguei o plantonista, o outro atrasou, então eu fui a primeira da vez. E eu mandei mensagem para você, assim, pelo meu notebook, no Messenger, no Facebook, a gente ainda tem essa mensagem, né, Ronaldo? Legal, mandei assim, chefe, é o seguinte, eu estou no de plantão no Park House, meu cliente está chegando, e eu preciso que você venha aqui para você me ajudar, para você me ensinar sobre o empreendimento e me ajudar a fazer a proposta. E é engraçado que o Ronaldo achou que meu cliente estava chegando. Eu não expliquei ali que era minha fé, né? Ele achou que eu tinha marcado com o cliente, né? E aí, nisso, no que eu fechei meu notebook, meu desespero, parou ali uma Land Rover vermelha, vinho, né? Com um teto solar branco. Tinha acabado de lançar a Evoque. A Evoque, essa, a Evoque. E eu falei, meu Deus, meu cliente chegou mesmo. E o Ronaldo não chegou, né? Subi lá, e uma coisa muito interessante, principalmente para quem é corretor, por mais que eu não sabia muito sobre empreendimento, eu li ali que tinha 228, 242 metros. Li ali o tamanho da varanda, se eu não me engano é 42 metros. Eu lembro que tinha alguma coisa assim. 42. 42, é isso mesmo? Os números. 42 e 58. 58 de sala, 42 de varanda. E eu li assim muito rápido. E eu falei, o resto, o que eu tenho que fazer lá, porque isso eu subindo com o cliente e pensando, né? O que eu tenho que fazer lá é fazer ele sentir em casa. Eu só pensava assim, eu precisava fazer ele sentir em casa. Então, eu conheci o apartamento junto com o cliente, mas dessa forma, né? Então, olha, o senhor tem quantos filhos? Você quer... Não, eu perguntei filhos na época, mas a sua família é grande, cabe aqui, cabe aqui. Até porque ele tinha 10 filhos, né? Se eu soubesse, eu falava, não cabe aqui, vamos para o outro, né? E aí, no que eu desci, tremendo, eu falei, meu Deus do céu, ele vai comprar e agora eu vou ter que preencher essa proposta, eu não sei como é que paga. Ronaldo parou ali na frente, né? Aí chegou lá, eu estava tremendo tanto, e eu lembro que eu já estava sentada, você chegou, você puxou a proposta para você, né, que você viu que eu estava muito nervosa. E aí você pegou e começou a preencher lá a proposta comigo. E nisso ele falou assim, mas eu também queria olhar alguma coisa a mais e tal, não foi, Ronaldo? Eu falei do conceito do personal broker para ele, que era o nosso foco, era no cliente, não na incorporadora. Ele falou, então, separa para mim todos os imóveis acima de 200 metros em Goiânia. E o mais engraçado, quando ele falou isso, eu fiquei desesperada. Eu falei, ele não ia comprar esse? Você tá louco? Né? A gente precisa vender esse. O seu prazo está vencendo. Em 6 dias o meu carro tem que chegar, né? E aí a gente foi olhar o Palais do Parque. E aí... Não, aí a gente encontrou com ele no France Café. No France Café, tirou a proposta. No outro dia encontrou no France Café. E aí mostrou foi isso mesmo. Todos os imóveis. Book grosso, né? E aí chegou... Não tinha tablet. Não, eu acho que eu tinha um tablet, mas não tinha todas as apresentações. Ainda você não tinha tablet, nessa época. Na Opus eu tinha. Tinha. E aí você pegou... Eu lembro que você mostrou os books, né? Foi os books. Aí a gente mostrou os books e aí ele pegou e falou, não, gostei desse, lá no Parque Areião. E era o 7º andar. E a gente foi lá e mostrou. Voltamos pro France Café. 27º. Não, 7º, ele comprou o 7º. Até hoje tá o nome dele, 7º. Porque era na Copa das Árvores. E aí, quando a gente voltou para o France Café, ele quis preencher a proposta de novo, né? E aí ficou eu e o Ronaldo assim, mas e aí, qual que ele vai comprar, outro? né? E o outro? O de ontem. A gente inocente, né? Ele falou, não, eu quero os dois mesmo, né? Quer um desconto? Essa pergunta foi muito boa. Eu falei assim, vamos tentar um desconto aqui de 2%, 3%? Ele... Não gosto de dar preço nas coisas dos outros. Não dou preço nas coisas dos outros. E aí a gente entendeu que cliente que a gente estava, né, Ronaldo? E aí, na hora que fechou, eu ainda falei, Deus, por pouco você não perde o prazo, né? E aí eu comprei meu carro à vista, né? Era um C3 automático na época. 30 mil custava na época. Ainda sobrou bastante dinheiro. Muito dinheiro. Sobrou bastante dinheiro. E dali 2 meses ele comprou Casa Opus, depois disso ele comprou acho que 10 Terramundis e mais, enfim, mais um monte de empreendimento e a partir dali... Foi o cisne negro, né, que o pessoal fala, né, assim, você tinha uma habilidade grande de se conectar com os clientes. Eu sempre achei isso incrível, que nessa época aconteceu uma venda que foi muito inusitada, né, que você furou o pneu do seu carro, e o cara parou para te ajudar a trocar e você vendeu para o cara. Esse ano de 2013, todas as minhas vendas foram de problemas que surgiram na minha vida, todas, né? Então, mas é engraçado porque esse cliente específico, ele não salvou só a minha vida, né? Ele salvou muita mais broker também, demais. Né? A gente estava numa situação, assim,
fecha ou não fecha, né? Esse foi um cliente que veio para te abençoar, mas abençoou muito a MyBroker. A gente tem um carinho muito especial. E se hoje a gente pensar, abençoou todo mundo que está aqui hoje, que faz parte disso. Todo mundo. Né? Ele tem parte... Se Deus não tivesse mandado ele... ele foi um grande canal que o Senhor usou, né? Mas é engraçado que as minhas vendas realmente, assim... Aí o que eu entendi, Ronaldo? Não a partir dali, desde o ano anterior mesmo, que quem compra são pessoas. Então, assim, para minha família, para eu vender, eu sabia que eu não poderia vender com a minha credibilidade, porque eu não tinha, né? Nenhuma. Dentro da família eu não tinha nenhuma credibilidade. Meio ovelha negra, né? Assim, na época eu era mesmo, e não por causa deles, não porque eles achavam que tinha um conceito errado, porque eu era mesmo. E aí, então eu usava só autoridade, eu usava MyBroker, eu usava consultora, né? Mas para as outras pessoas, eu via que eu conseguia criar uma autoridade muito fácil, né? Que foi o caso, por exemplo, desse cara que eu furei meu pneu, estava indo atender de verdade, eu furei meu pneu na 136, eu parei, eu falei, se eu trocar aqui, vou me sujar toda. Parei ali, eu sabia que alguém ia parar para me ajudar. Parou um moço, uma motona, assim, e aí pegou e começou a trocar. E na época eu lembro, porque eu tava bem em pé enquanto ele trocava, eu falava, se ficar falando que eu sou corretora, vou vender, o cara vai ficar puto. Tô trocando seu pneu, você tá tentando me vender, alguma coisa tá louca? Então eu perguntei, e aí, o que você faz? Nossa, me desculpa, é porque eu tava muito atrasada, e como eu tenho um compromisso, eu não posso chegar lá toda suja, me perdoa, muito obrigada. Aí ele falou, você é advogada? Porque eu acho que eu tava de blazer, né? Aí eu falei, não, eu sou corretora, mas eu tenho que vender um empreendimento que está praticamente acabando, o cliente está me esperando, mas e aí, o que você faz? Então, eu lembro que eu falava e perguntava dele, perguntava dele. Como eu deixava a dúvida, ele me perguntava de volta. Entendi. Como assim, o empreendimento está acabando? Que tamanho que é? É grande? É pequeno? Eu falei, não, era um Lux, né? Eu falei, não, é um Lux, é 1 quarto, 2 quartos e tal. Eu fui explicando, só que assim, vendeu tudo e tal. Aí ele falou assim, mas seu cliente está lá ainda? Aí eu falei, olha, eu espero que sim, né? Na época, meu celular vivia acabando a bateria e tal, estava sem celular na hora. Aí ele falou, eu posso ir lá com você. Se o seu cliente vai lá, eu não consigo te esperar atender. Se não, eu quero conhecer. Eu falei, ótimo. Aí eu fui numa dúvida, né? Eu torço pro cliente tá ou não tá, né? Aí eu falei, qualquer coisa eu apresento pros dois, sei lá. E aí eu sei que cheguei lá, meu cliente estava e ele pôde esperar. Meu cliente esperou, mais ainda, né? E aí eu apresentei para ele e ele comprou 2 unidades. Olha só. E aí depois eu fui pôr silicone. Foi você que bateu num cliente e vendeu para ele? Não fui eu, mas essa foi boa. Essa foi boa também, não fui eu. Quando a pessoa entende que quem compra são pessoas... É assim, qualquer conexão que você faça mais leve... Isso acontece. Mais leve essa da batida. Que você faça mais leve. Que você faça a conexão mais leve, né? Essa eu lembro que foi muito engraçado. Foi muito boa também. O cara bateu o carro, passou um pouquinho, falou, não, tô vendendo um apartamento pra ele. Bom, resolveu. Vendeu, acho que, se eu não me engano, urbano na época. Foi um apartamento grande. Foi um apartamentaço. Um apartamento muito bom. Depois o pessoal saiu mirando os outros carros para poder se vendia. Esse Porsche aí é bom, né? Deus me livre. Vamos ver se dá certo essa estratégia. Não é uma meta um método recomendado. Mas é engraçado. Prospecção de cliente. A gente fala brincando, mas eu lembro como corretora, quando passava um carrão, eu falava, gente, como que eu faço? Será que se eu jogar meu panfleto ali, ele pega, tá entendendo? Na época, porque eu entendia que aquelas pessoas, elas comprariam. Se elas têm um carro de 200 na época, 200, 300 mil, né? Hoje em dia é muito mais caro. O apartamento, a casa delas é muito mais cara, né? Então eu lembro que eu pensava isso também, né? A gente sempre falou muito sobre ser e estar corretor, né? O que você me fala a respeito disso, assim? Não, para o corretor que está entrando agora. E é engraçado, não sei se você sente isso, Ronaldo. Quando você hoje fala disso, eu acho que as pessoas imaginam que isso é uma coisa meio difícil. Né? Eu não acho que as pessoas entendem. As pessoas entendem mais o conceitual da coisa do que a prática. Achei bonito, só não sei fazer. É tipo isso, né? É bacana, mas quem faz isso, né? Então, hoje a gente tem corretores que fazem isso, né? A Adriana é um grande exemplo disso, né? Mas não só ela, a gente tem outros corretores que são assim também. Mas E o que ela faz? O que você acha que define isso? O que acontece? Quando a gente entende, primeiro, que são pessoas, a gente entende, por exemplo, que numa mesa de bar é muito mais fácil eu negociar, um exemplo, do que no escritório com o cliente. Por quê? No escritório dele, ele tem mais uma pessoa para chegar, né? Tem mais uma pessoa que daqui a pouco está esperando ele está atrasado, ele queria estar resolvendo as coisas dele. Ele está armado muitas vezes. Está armado, sabe que você está ali para vender. Na mesa de bar, ele chegou ali para tomar uma cerveja e tal. Então, assim, o que a pessoa não entende é que ali você vai fazer a venda sem vender.
né? Você vai contar do empreendimento sem falar que eu estou te oferecendo. Contar, às vezes, um caso de sucesso, né? O caso de um cliente. Um caso de um cliente. A Adriana mesmo fez isso. Uma vez ela estava fazendo depilação a laser e ela estava falando com um cliente no telefone e aí um cara que estava do lado esperando também se interessou e ela vendeu. Eu fiz isso pro Pablo, né? Meu cabeleireiro, né? Então, assim, eu falei muito alto no salão sobre o empreendimento, porque eu precisava pagar o salão, inclusive, né? Eu ia dar um cheque pré-datado. Achei que uma dessas mulheres que estava fazendo as luzes, falei, ó, tô 8 horas aqui, porque levava 8 horas para fazer o cabelo. Falei, alguém aqui que paga R$800 no cabelo consegue pagar 1.500 a parcela, que era a parcela do Ibirapuera, né? Só que no lugar de ficar oferecendo diretamente... eu no telefone. Entendi. Então, assim, aí nessa vez eu fingi uma ligação. E aí, na verdade, minha irmã me ligou, até desligou na minha cara, que ela não entendeu nada, né? Eu comecei a falar do empreendimento e tal, vai ter parque privativo, parcela de 1.500 e tal. Só que falei muito alto. Não, parque privativo! E assim, que o secador, né? Eu falei, vai que ninguém ouve. E aí ele mesmo se interessou e ele comprou 2. Foi. Né? Então, quando a gente entende que ser corretor em qualquer lugar não é chegar ali vendendo. É falar sobre o que você vive. Mas para isso, Ronaldo, e eu falo isso para os meus corretores hoje, só adianta para quem vive aquilo. Às vezes a gente marca treinamento, por exemplo, e o corretor fala assim, não, eu acho que eu não vou nesse treinamento. O corretor tem que entender que tudo que a gente faz, e agora eu falo do lado de cá, é para que ele venda mais. Se a gente achou que aquele treinamento é válido, porque às vezes ele fala, não, mas eu tenho que vender. Mas se eu estou fazendo aquele treinamento é para você vender mais, é para isso. E assim, às vezes você não tem um cliente para aquele produto, mas às vezes você vai estar sentado na mesa do bar, ou vai estar na fila do banco com aquele cara que faz sentido aquele empreendimento. Se você não souber, não tem como você oferecer. É a preparação para a venda, né? Você vende, efetivamente o corretor não vende tanto no mês, né? Efetivamente. Quando o cara que vendeu muito, ele vende, sei lá, 10 unidades, seria o seu máximo de vendas e unidade foi quantas? Foram 14. 14 unidades. Então, sim, a cada 2 dias você fazia uma venda, teoricamente. É claro que isso não aconteceu. Não. Porque teve algum cliente que comprou 5 e tal, mas estou falando, efetivamente, você não passa o tempo todo, mas você tem que se preparar o tempo todo para poder chegar nesse momento da venda e isso ser fluido, né? Isso acontecer para você, né? E uma coisa que eu fui muito contra a maré, não só na época, hoje eu vejo que algumas coisas eu sou também, é que na época já existiu esse movimento de não se cobre tanto, não se cobre. Mas, Ronaldo, e assim, não posso deixar de falar, eu tinha um espelho muito grande, que era você, ainda tenho, né? Mas você é um cara que a gente eu tô na MyBroker faz 12 anos e você nunca faltou, tá entendendo? Então, assim, eu pensava assim, cara, eu tô doente. Ronaldo, um momento, na verdade eu não fico muito doente, mas enfim, tive um problema com a minha mãe. Algum momento o Ronaldo tem que ter um problema com alguém, mas mesmo assim ele tá aqui. Né? Então, assim, a sua constância é hoje o que me faz ser essa pessoa que eu sou, que é constante mesmo. E é verdade. Porque não é possível que em 12 anos você nunca teve problema nenhum, pra você não ter que trabalhar. Tive mais. Então, aí as pessoas falavam muito assim, não exija muito de você. Só que eu comecei a reparar numa coisa, assim, foi Deus mesmo, que é nos frutos. As pessoas que me falavam isso tinham um pouco do que eu queria ter, né? Então, eu falava, não. E às vezes você para ouvir essas pessoas. Né? É porque hoje, assim, a gente... Todo mundo fala assim, nossa, a pessoa falou aquilo, entrou na sua cabeça e fala, não, ela tem razão. Só que o resultado dela não corresponde àquilo que você quer viver. E Ronaldo, muitas vezes é isso que acontece. E isso é para tudo. Eu vejo que hoje eu estou num processo, isso faz só um ano, de questionar todas as opiniões que eu tenho. Porque eu descobri ao longo dos anos que 90% do que eu tinha de opinião não eram minhas. É que alguém pegou e colocou ali. Então, 90. eu vou te dar um exemplo. Mais de 90, né? Então, às vezes mais de 90. Então, coisas básicas, que, por exemplo, isso, né? Que era assim, não exija muito de você, você precisa de qualidade de vida. E eu graças a Deus, eu não acreditava naquilo. Eu falava, não faz sentido para mim, não. Eu entendo, mas não, para mim não, né? Então, assim, não só essas coisas. E aí chegou a um ponto de eu entender tanto isso que eu vivi o mercado imobiliário, não interessava mais onde eu estava, né? Que foi quando lá em Ibiza a gente quase fez uma venda, eu e meu irmão, né? Chegou a fazer proposta e tal, foi muito bacana. Eu sempre gostei da sua mentalidade com relação a fazer o caminho inverso das coisas. Então, tipo, você falou, vou fazer uma Eurotrip. Vou ficar 30 dias? 30 dias. Vou ficar 30 dias na Europa. Aí você fez as contas, falou, eu preciso levantar tanto. E era quanto, você lembra? Não, eu lembro. O que aconteceu foi o seguinte, como a vida inteira
Eu sempre faço essa pergunta para minha mãe, né? Eu não sei se eu era pobre, viu, gente? E eu não sei, não é porque essa história assim, se eu era pobre, nem lembro, né? É porque minha vida era tão legal, tão boa, que eu não tinha esse sentimento. Então, assim, a gente já teve cesta básica, minha mãe já teve... Eu sempre fui bolsista de escolas particulares, mas eu não me via ruim. Você não se colocava para baixo? Não, eu era uma pessoa feliz, você não isso. se inferiorizava por isso? E eu sempre fiz tudo. Eu nunca deixei de fazer nada por causa do dinheiro. Isso é muito engraçado quando eu volto para pensar. Eu sempre dei um jeito. Por exemplo, meu carnaval de Salvador, que minhas amigas todas compraram um ano antes. Eu e uma outra amiga, como a gente não tinha dinheiro, já tinha 3 empregos, não tinha como arranjar o quarto, né? Então, assim, eu falei, eu tenho um ano para eu poder levantar, na época, 10, 15 mil reais, que era muito dinheiro. E aí eu vendi bombom. Nos meus outros 3 trabalhos, eu fazia bombom à noite, eu e minha amiga, e a gente vendia durante o dia para eu ter dinheiro para ir para esse carnaval de Salvador. Então, assim, isso durou um ano, né? E aí chegou lá, eu quis ficar 40 dias. Nos primeiros 20 dias, meu dinheiro acabou. Eu só tinha o dinheiro agora dos abadás. Desculpa, eu só tinha os abadás comprados e o apartamento alugado. Então, não tinha dinheiro para comer, para beber, para mais nada. Peguei e arranjei um emprego lá de cortar abadá. Quanto mais abadá eu cortava, eu ganhava por abadá. Então, eu fui a que mais cortei abadá. Então, assim, eu nunca deixei de fazer alguma coisa pela falta de dinheiro, apesar de eu não ter dinheiro. Então, isso eu acho... Você achou que ia se virar de alguma forma? Sempre ia dar certo. Meu Deus do céu, eu nem sei como é que eu fazia. E aí, era isso que eu fazia. Só quando eu vi o mercado imobiliário, é por isso que, assim, vender bombom, eu ganhava, sei lá, 80 centavos no lucro do bombom. O volume... meu Deus do céu, eu tinha que fazer bombom demais para eu ganhar o que eu precisei ganhar. Quando eu entendi que eu conseguia pensar assim, cara... E eu lembro que você falou assim, Ronaldo, porque aqui você faz seu salário. Eu falei, meu Deus, isso faz muito sentido. O chefe não sabe quanto eu quero gastar. Você sabe qual bolsa que eu quero comprar o mês que vem? Eu que tenho que me pagar mesmo. Deus me livre dos outros ficar definindo quanto que eu vou ganhar. Então, o que eu fazia para as viagens era assim, na época minha irmã morava fora, então a minha primeira viagem foi, quanto que eu preciso? Aí ela falou, na época era 10, 15 mil, não era tanto. Assim, comparado hoje para ir para a Europa, né? E aí ela falou, isso. Aí eu falei, tá, então eu preciso vender 2 apartamentos. Então, para eu vender 2 apartamentos, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Num prazo X. Então, você faz o caminho inverso. Eu quero tal coisa, eu preciso levantar tal grana, e eu preciso fazer tantas vendas, e para eu fazer tantas vendas, eu preciso fazer tal coisa. Aí você chegava no processo do planejamento de caminho de trás para frente. E não... Que é o que geralmente o corretor não tem, né? O corretor, eu percebo muito que ele faz o seguinte, vou tentando fazer algumas coisas aqui, e vamos ver onde é que vai dar. E o que vai ser, o que vai acontecer. E eu acho que essa falta de propósito mesmo, que eu estou falando propósito, uma meta, né? Você tinha uma meta, vou para a Europa, isso é uma meta. Né? Você tinha um prazo, meta objetivo mais tempo, né? E você tinha um prazo, e aí você definia, e aí depois, quando você tinha o porquê, aí você achava o como, né? E aí você, acho que foi no Ibirapuera que você... Foi Ibirapuera, arrebentei, eu vendi demais Ibirapuera, nem sei quantos, muitos mesmo. Eu acho que foi eu e meu irmão, né? Nós somos os que mais vendemos, assim. Mas você fez uma antes dele, essa meta antes dele ou não? Eu fiz essa meta do Ibirapuera, sozinha, e logo depois ele entrou. E aí, quando eu voltei da Europa, a minha irmã ligou e falou assim, vem vocês dois, a gente voltou em abril, março, vem vocês dois de novo pro verão da Europa. E aí eu falei, eu tava tão sem dinheiro quando eu voltei, assim, eu era tão descontrolado financeiramente. Foi só no limite. Que você me buscou no aeroporto porque eu não tinha o dinheiro do táxi para ir para casa, né? Voltei da Europa. Deus. E aí eu liguei, Ronaldo, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro. Você me buscou e me deixou lá no MyBroker, minha mãe me pegou no MyBroker. Eu era muito gente boa. Esse era mesmo. E aí, enfim, e aí a minha irmã falou de novo, só que ela falou, dessa vez vocês têm que pagar para mim. Eu falei, ferrou, né? Então agora são 3. Então a gente fez as contas e eu lembro que nessa época... Foi quando o Matheus entrou. Matheus, que é sócio da unidade de São Paulo, agora no Rio também. Na verdade, Ronaldo, desculpa, o Matheus tinha entrado um ano antes, só que ele não foi na primeira vez que eu fui na Europa, porque ele entrou na Casa Amarela. Ele entrou na Casa Amarela? Na Casa Amarela, no final da Casa... Não, Casa Amarela não, no Sobrado. No Sobrado. No final do Sobrado. No Setor Sul. No Setor Sul. Ele entrou no Setor Sul. No final do Sobrado, o Matheus entrou. E aí foi lá que ele fazia as metas com a Eslin, né? De ligar. Sim. E aí quando a gente foi para Ricardo Paranhos, que assim, que foi perfeito, é que a MyBroker não fechava. Então aquilo para mim... MyBroker 24 horas. Lá tinha sinuca, foi a primeira imobiliária a ter sinuca. O pessoal metia o pau na gente. Falava um monte, falava, esse povo é maluco, não sei o que lá. Hoje,
Todos que meteram pau hoje tem sinuca, a gente não tem mais sinuca. Chega de sinuca. Chega de sinuca, não. Nada de sinuca, mas ela nunca fechou. Né? Tem segurança armada na porta. Então mas fechou, isso foi... eu falo horas, que... Você passava 2 horas da manhã lá, gente da imobiliária. Era que foi o que eu e o Matheus fazia. A gente fez uma lista de pessoas, na época não existia lead, nada disso, né? Uma lista, assim, enorme, amigos da minha mãe, amigos do meu irmão, amigos de cliente, amigos de não sei quem, amigos de não sei quem, para quem que a gente vai oferecer o Ibirapuera, e a gente precisava vender X. Você fazia aquela famosa, que a gente fala, né? Lista dos 100, né? Mas eu fazia mesmo, né? Tá, assim, eu tenho anotado, eu ainda tenho esse caderno lá em casa, né? O Matheus hoje é mestre nisso, né? Ele é mestre nisso. Tanto é que ele vai falar na Academia de Vendas sobre isso. E ele é muito bom mesmo. E foi muito engraçado que eu lembro... Por que eu lembro dessas 24 horas? Teve um sábado à noite que a gente estava lá. Só que pra mim, assim, enquanto meus amigos falavam assim, você não tem qualidade de vida, pra mim era muito claro, em 2 meses eu estaria em Ibiza, tá entendendo? Então, mais assim, qualidade de vida que isso? Eu tava... Tava todo mundo no Bahrein. Menos, o que você vai trabalhar menos? Assistir Netflix. Exatamente. Ficar assistindo Netflix. Não, tava todo mundo no Bahrein. E eu daqui 2 meses estaria em Ibiza. Né? Então, para mim, era muito... E eu tinha certeza que eu estaria. Tanto que a venda que faltava, a gente fez um dia antes de ir. Né? Então, a venda que faltava mesmo para a gente ter o dinheiro para poder... Você ficou quantos dias lá? E aí eu fiquei 25 dias, de novo. Você conheceu quantos países? No total, eu conheci 16 países, na primeira e na segunda viagem. Eu fui em 2 viagens no mesmo ano para a Europa. Fui no Carnaval de Salvador no mesmo ano, fui no show do Backstreet Boys em junho no mesmo ano. Zerei o videogame, né? Zerei a vida ali, né? Fui para Camboriú no... E você tinha quantos anos? Foi em 2014 ou 15, acho que foi 2015, faz 8 anos, né? Estou em 2023, né? Eu tinha 26 anos. 26 anos. Com 26 anos, conheci 18 países. Mas não era assim, conhecer... tem gente que às vezes tem isso, mas é porque morou fora, aí fica viajando, conhecendo. Não. Trabalhando no Brasil, rodou lá e voltou, assim, curtindo mesmo. E ainda ganhei um carro quando eu voltei, né? E conheceu o seu noivo, né? Conheci o meu esposo. Seu esposo, então. E é engraçado que nessa viagem de Ibiza, de lá a gente foi para a Grécia, né? Numa noite lá, conheci um lindo australiano maravilhoso, que hoje é meu marido. Conheci, conversamos e tal, trocamos figurinha. E aí ele me adicionou no Facebook, não nos falamos mais, né? Fechou a história aí até então. Essa foi a primeira vez que você foi para a Europa? A segunda, foi na segunda. E aí fiquei aqui mais um tempo e eu lembro que o ano estava difícil e eu lembro, o Ronaldo, assim, ele chegou, um pessoal saiu da My Broker, eu não saí na época, logo depois, uns 50 dias depois eu saí, fiquei 20 dias fora, voltei. Quando eu voltei, o Ronaldo falou assim, Mari, eu acho que você vai ter que sair, você e o Vitor, porque eu vou fechar, eu vou sair, né? Eu falei, se você sair, eu vou também. E aí, Deus foi maravilhoso, né? Graças a Deus. Logo depois a gente voltou, o Ronaldo não saiu, graças a Deus, abrimos lá na Ricardo Paranhos, foi lá que a gente... Cheguei a sair, fiquei 2 semanas fora. Pensou, né, sobre isso? Não, eu cheguei a sair. Você chegou a sair mesmo? Cheguei a sair, fiquei 2 semanas fora. Acho que é por isso que na época eu e o Vitor passamos umas vezes pela Imobile, alguma coisa assim. Eu lembro muito disso. E aí, enfim... E aí, estava sendo um ano, mesmo assim, mesmo quando você decidiu ficar, não virou fácil na hora, Nossa, né? foi dificílimo. Foi um ano mais tenebroso para mim. E é engraçado, Ronaldo, que olhando de fora, eu acho que esse é um grande papel da liderança, que eu aprendo muito com você, eu sabia que estava difícil, porque já aconteceu de você me pedir R$30 para poder pôr gasolina. Né? Então, assim, uma quebrada, prestando por um quebrado, pôr R$30 pro dono, né? O dono. E é engraçado, mas assim, a liderança, quando ela inspira... Quando eu entrei a primeira vez na outra imobiliária, a gerente tinha um carro pior que o meu. E eu lembro que ela não tinha grana tanto quanto eu. E eu falava, gente, se eu crescer muito no mercado, eu vou virar nada. Né? Só que como você já era um cara tão com propósito, uma liderança que inspira, apesar da sua falta de dinheiro, era claro que era ali que eu queria chegar, né? Então, assim, era muito engraçado isso. E eu lembro de conversar isso já com a minha mãe, eu acho que na época. E minha mãe falava, mas ele não tem... Tem, mas ele vai ter, né? Não tem, mas calma. Mas espera. Já está no processo. E aí, depois disso... Mas porque eu acho que eu já tive, né? Eu, como corretor, fui muito bem sucedido. Depois, como empresário, foi terrível, né? Porque altos e baixos, muitos baixos, né? Durante muito tempo. Até o negócio emplacar, ter os sócios certos e o negócio ter andado, né? De maneira, assim, foi umas britas que quebrou durante esse processo, né? Mas é engraçado, a gente até conversou sobre esses dias. Tem muitos corretores que se inspiram no Ronaldo, e eu entendo por quê, mas querem pular de corretor para sócio, né? E graças a Deus eu não fiz isso,
Porque eu passei pelo processo, porque foi consolidando, que parece que consolidou mesmo, mas ninguém vê, porque todo mundo fala assim, gente, o Ronaldo é um super bem sucedido, se ele deu conta, eu dou conta. Primeiro ponto, gente, que eu gosto de falar, é que o Ronaldo é um gênio, então ele é fora da curva, e é mesmo, você sabe que você é fora da curva, mas finge que ele fosse um normalzinho ali, dentro da caixa, ele passou 7 anos, mais ou menos, ou um pouco mais que isso, quebrado. Né? E hoje eu vejo que as pessoas, e é o meu segundo ponto, que hoje eu questiono minhas opiniões, elas pensam muito daqui para 6 meses, daqui para o final do ano. E aí eu lembro da goiaba roxa, que depois a gente conta essa história, mas vocês programando ou não, 5 anos, 3 anos vão se passar. Né? Hoje, numa das minhas agências, da Buena Vista, a gente até fez esse exercício hoje, pensar onde você vai estar daqui 3 anos. Porque para estar daqui 3 anos em algum lugar, eu preciso começar a plantar hoje. Sim. 6 meses antes, não vai ter como. Isso vai criando os marcos, né? E vai trazendo de trás para frente. É sempre bom, que a gente estava falando sobre ter essa visão lá para trás e ir falando, tá, eu quero chegar aqui. Então, antes eu tenho que chegar nesse degrau que a gente estava falando. Isso é criando esses marcos e fazendo, né, para essa projeção. E assim, o foco na meta e não na estratégia. Isso. Às vezes eu vejo que os corretores, alguns, né, eles estão tão focados na agenda que fizeram, que esqueceram de falar, calma aí, eu me programei antes de ter sucesso, então pode ser que a minha programação não esteja certa. Eu não preciso ajustar o objetivo, o que eu preciso ajustar é o caminho. Exato. Então, às vezes, deixa eu dar um jeito aqui, porque, olha, esse plano aqui de ação não tá bom. Comecei assim, e aí eu vejo que eles mudam o objetivo e não um plano de ação. Né? O que não faz sentido. É seguir o plano. Acho que você me falou da estatística das startups. Foi. Né? Qual eu não lembro exatamente, mas... eu lembro, então. Você me falou, 85%? 95% das startups que seguem o plano inicial delas quebram. 95%. Porque quando você faz um plano, é lógico que você vai ter que fazer adaptação, porque a realidade é diferente do planejamento. E se você não se adapta, não organiza durante o processo, você seguir rigidamente o plano, você vai quebrar. Olha tanto que você é sério, 95% das startups que seguem o planejamento, ou seja, elas acham que estão fazendo certo. Sim, porque estão seguindo o planejamento. Elas quebram. Até pouco tempo, startup era um negócio, né? Os caras chegavam, injetavam grana, o cara lá com um plano de negócio maravilhoso e falava, nós vamos fazer esse negócio aqui e tal. E aconteceu, inclusive no mercado imobiliário, eu vi muitos acontecendo dessa forma. Eu sempre falava assim, nossa, mas eu podia ter tido um investidor. Porque chegava um cara do nada, abria uma imobiliária com um investidor, e aí, de repente, eles, com uma puta estrutura, um negócio mirabolante e tal, e o negócio começava ali, você pensava, nossa, vai destruir tudo, vai demolir, e pouco tempo depois o cara quebrava. E a gente que começou assim, sem nada, literalmente. Na raça. Na raça, na coragem. E isso foi muito bom pra gente, porque a gente só tinha opção de vender. Ou a gente vendia, ou a gente fechava, não tinha outra opção. Então a gente sempre fez isso, né, cara? Assim, a gente precisa vender. Não pode zerar o mês. O não tem como. E aí, assim, lógico, sempre respeitando o desejo do cliente. Mas assim, como que a gente vai atingir mais clientes? Então a gente colocava a nossa mente para funcionar 24 horas para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Que é o que você falou, achar o como, né? Tem dia que eu tenho que chegar lá. Mas hoje a mentalidade é realmente assim, não está dando certo, deixa eu mudar o objetivo, deixa eu diminuir o objetivo, em vez de deixa eu ajustar o caminho, né? Então, que é quando às vezes você entra com o investidor, aí o cara fica mais acomodado, ele pode falar assim, a gente começou a tentar fazer, mas aqui não é bem assim, o mercado está ruim, os clientes não estão comprando. Vamos fazer outra coisa. Vamos diminuir a meta. E como a gente não tinha essa opção, por quê? Porque tinha uns compromissos mensais, não tinha outra opção. Tinha como eu ligar para o dono do imóvel e falar, meu querido, vamos diminuir isso aí. Não tinha então, como. Assim, a única opção era vender, a gente tinha o limite. Lógico, a gente andou no limite durante muito tempo, mas a gente sempre honrou com os compromissos todos, né? E é interessante porque durante esse período eu via, mais uma vez, o quanto você acreditava onde você ia chegar. E às vezes você não sabia como. Você fazia o exercício do como o tempo todo. E isso passava pra gente, assim, quase por osmose ali. Porque por mais que você falasse muito, estava muito ali no seu DNA. Então a gente estava, então a gente tem que chegar em algum lugar. E aí foi quando em 2016, né, eu juntei uma graninha pouca mesmo.
e eu não falava inglês, estava solteira, né? E aí eu peguei e falei assim, gente, eu quero fazer um intercâmbio. O Ronaldo, na época, estava procurando um sócio para poder entrar na marca, né? Que não existia a marca, existia só a MyBroker, que era uma. E aí conversou comigo, com o Vitor Albuquerque, né? E aí eu tive que... Eu falei, não, eu realmente não fazia sentido, enfim, nova e tal. Falei, vou para a Austrália com esse dinheiro, né? Quero ter uma experiência Quero ter uma diferente. experiência, falar inglês, 6 meses eu volto, chefe. E aí eu fui para a Austrália, casei, né? 6 meses depois... casei assim, comecei a namorar. Meu esposo, que era o que eu conheci no ano anterior, me viu lá no Facebook, começou a falar comigo e a gente se encontrou. Acabei ficando 2 anos e pouco. Voltei de férias, achei que eu nunca mais ia morar aqui. E aí, quando eu voltei de férias, você pediu para eu dar uma palestra, um treinamento na academia. Que aí foi quando você pegou e falou, não, Mari, dá um treinamento aqui, fala um pouco da sua experiência e tal. E aí eu lembro que no almoço, pondo comida na bandeja, não sei porque eu lembro disso. Eu lembro disso. Você lembra? Especificamente disso. Porque, você, o Petro, que... Eu, meu marido, e você pondo, a gente pondo comida na bandeja, não sei porquê. Eu falei, falou, volta pra cá, né? Fica aqui, vamos abrir franquia na época, né? E aí eu falei, gente, não sei que viagem. Meu sonho era voltar. Só que eu imaginava que a adaptação do meu esposo era muito difícil, né? Ia ser muito difícil. E ele que me convenceu. Né? E aí a gente entra num ponto que é muito engraçado, né? Pelos princípios que eu tenho, cristãos mesmo, eu entendo que a palavra do homem ali, o homem consegue chegar mais na frente que a gente. Né? Eu sei que isso é polêmico, mas é a minha realidade, né? Cada um se encaixa da forma como preferir. É mais difícil um australiano querer vir para cá, né? E assim, eu imaginava que ele ia decidir, e dali 6 meses ele ia falar, não, vamos embora. E aí eu não ia querer voltar, porque eu amo isso daqui. E eu tava morrendo de saudade da MyBroker, meu Deus, só Deus sabe. E aí ele pegou e falou, ficou no meu pé quase 20 dias, assim, vamos ficar, você pode ter certeza, a gente vai dar conta e tal. E a gente veio sem planejamento, sem roupas de novo. Deixei minhas roupas lá, porque eu vim só de férias. E aí a gente acabou ficando. E foi o ano mais difícil da minha vida. E foi engraçado, mais difícil da minha vida mesmo, assim, contando todos os passados. Né? Então... Eu lembro que foi realmente... Nossa, assim, porque eu já tinha vivido... Um processo de readaptação, né? Eu já tinha vivido momentos bons financeiramente na MyBroker. Tinha passado muita dificuldade na Austrália, que eu tive que fazer faxina e tal, não sei o quê. Porque eu não tinha comunicação. É a mesma coisa, assim, você é muito bom no que você faz, certo? Sim. Mas tudo que você faz é sobre comunicação. Exatamente. Vai para a China. Não, tô lascado. Não tem o que fazer. Você não fala a língua, tem o que fazer. Então, assim, eu descobri que eu não era boa de coreografia nem nada disso, era a comunicação mesmo, né? Então, fiz faxina, fiz um monte de coisa. E aí, passei por esse período e comecei a melhorar na Austrália. Quando eu comecei a melhorar na Austrália, que eu voltei, e aí a gente não tinha planejamento. Eu tinha virado corretora na Austrália, na verdade. No final eu virei corretora. Nos últimos 3 meses eu virei. Só que, Ronaldo, a falta de habilidade na comunicação, o meu sorriso ali não encantava. Não adiantava porque eu tanto. precisava, eu não tinha vocabulário para falar com o cara. Hoje, assim, eu vejo que eu sempre fui boa de conexão, mas pela comunicação. Então, não é só o sorriso, a conversa, a forma, enfim. E aí, quando eu voltei, foi o ano, assim, mais difícil da minha vida. Mas foi, assim, eu agradeço a Deus mesmo, ao meu esposo. Nossa, se não fosse ele, eu teria desistido várias vezes. E eu que sou uma pessoa tão persistente, porque foi ali a minha mudança como pessoa. E aí Deus tratou, não foi só o financeiro, né? Você sabe disso, né? Nossa, mudou demais, mano. Foi quando, assim, o Senhor pegou e falou assim, calma, que para você crescer, você tem que ter uma mudança, assim, real. Você foi moída. E eu fui mesmo, assim, tanto financeiramente, então, eu estava até contando isso, mas eu acho que você, o Leandro, o Ricardo e o Vitor não vai lembrar disso, mas quem me deu a cama, minha e do meu marido, foi vocês, né? Na época eu não tinha, assim que eu cheguei. Você lembra disso ou não? Até hoje eu tenho a mesa, tem que comprar outra, não é possível, né? Nem foi uma cama tão boa. Mas enfim, e aí meu esposo perdeu os clientes, ele tinha uma empresa, mas perdeu os clientes porque estavam todos na Austrália. Ele teve que recomeçar, eu também tive que recomeçar. E eu queria muito ser diretora. Só que o Ronaldo conhecia o meu trabalho, mas ele viu quanto eu era difícil. Nossa, ele confiava no meu trabalho, mas mesmo confiando, ele nunca tinha me visto atuando como uma boa líder, porque eu tinha sido gerente, mas eu não tinha sido uma boa gerente. Logo depois de subir na gerente de novo, fui boa, mas não fui um excelente gerente, apesar de ter ganhado até medalha e tal na época, não foi um excelente. Então, assim, ele confiava, eu acho que mais assim, no carinho que sempre sentiu por mim, porque eu vi Não, mas eu sempre achei você muito competente, só que era difícil de lidar com você, era muito difícil de lidar.
E foi engraçado que, assim, e aí eu insistia para ser diretora, na época tinham 6 diretores da Marista, né, pedi várias vezes para ser diretora da Marista, 6 ou 7, chegou a 7. Os meninos falavam assim, olha, não tem cadeira, não tem como, não tem mesa, não tem lugar. E aí logo depois contratavam outro diretor, e aí que eu ficava pau. E assim, eu já não era uma pessoa difícil de lidar, os meninos tinham que lidar com o meu choro, com a minha raiva, assim. Eu era uma pessoa que eu achava bonito falar que, quando eu tiver com raiva, você vai ver, né? Quando, assim, eu sou uma pessoa transparente, eu achava que era uma virtude, isso, né? Não entendi o quão infantil é. E aí eu demonstrava todas as minhas emoções, que eram todas oscilando, né? E meu esposo me dando suporte em casa. E aí quando foi no final a gente tentou em umas agências para que eu fosse diretora, tive conflito com sócio. Hoje vejo que muita parte por minha causa mesmo. Na época eu achava que era culpa de todo mundo mesmo. E aí culpava todo mundo. E aí depois tentei entrar em outra agência, da My Broker mesmo, não deixaram. E eu lembro, 4 dias, você não deixou eu sair. Mas assim, eu não tinha cadeira para ser diretora, né? Eu ainda tinha um título, mas eu não tinha cadeira. E aí até que você arranjou uma mesa para mim lá na Marista. E aí foi quando eu conheci meus meninos, né? A William, Duane, o Thales, a Custódia, agora que eu falei, vou ter que falar todos, porque senão vão ficar com raiva, né? A Adriana. E aí o Matheus como gerente ali, né? A Duane, enfim. E aí o PH. E quando aquela equipe, eu vi, assim, que aí já foi no começo de 2020. Os meninos eram todos novatos, né? Mas eu vi a vontade que eles tinham de fazer acontecer. E eu tinha demais, Ronaldo. O pessoal veio de fora, né? Veio do Pará. Veio do Pará, veio de Caldas. De Caldas Novas, veio de outras cidades. Isso também fazia uma diferença, né? Assim, fez uma diferença enorme. Porque era aquela mesma circunstância que eu contei aqui. Eles não tinham outra opção, eles tinham que fazer dar certo. E eu achava engraçado, Ronaldo, porque eles acreditavam. Oportunidade do plano B. Eles acreditavam em mim, no Matheus, sem a gente ser nada. Eles acreditavam no que a gente falava. E a gente só tinha direito, a agência Marista hoje, que eu sou sócia lá, né? É muito grande, mas a gente só tinha direito a uma mesa. Então a gente não tinha espaço. Não porque só tinha direito, tinha espaço. Muitos diretores lá, né? Eles acreditaram, e aí veio a pandemia. E eu falei, cara, foi quando Deus começou a me tratar. Eu percebi o quão imaturo eu era, né? Por essas coisas, falo o que eu penso, amor próprio, assim, polêmico também, mas é real. Era uma pessoa totalmente autorreferente, ouvi a vida inteira que eu tinha que ter amor próprio e não entendi o quanto o amor próprio, se existisse um significado dele no dicionário, seria egoísmo. Vi isso nitidamente em muitas coisas, porque eu queria que o Ronaldo acreditasse em mim, sem eu nunca ter provado nada ali como diretor, por mais que você sabia que eu tinha competências, queria que o Leandro acreditasse, queria que o mundo visse, assim, como se o mundo me devesse um favor. E eu sei que eu já tinha ajudado bastante o Ronaldo, mas não se compara com o que a My Broker e o Ronaldo tinham feito na minha vida, mas eu achava que a conta era inversa, né? O Vitor, nossa, eu nem se fala do Vitor. E aí, enfim... E aí esse processo de evolução que você começou a enxergar, essa autorreferência, você entender que você tinha esse problema de confundir autoestima com egoísmo, como que aconteceu? Como que se deu? O que acontece, assim, eu via que eu tinha muitos conflitos com vocês, principalmente. E que eu era uma pessoa que eu não gostava quando eu estava com vocês. Só que teve uma vez, eu acho que ele nem sabe disso, Ricardo Martins, inclusive, a gente estava numa reunião, e aí vocês falaram, Mário, se você não melhorar, você vai ter que sair, não tem como mais. A gente gosta de você, mas você vai ter que sair. Você era muito impositiva. E aí eu peguei e falei assim, mas se vocês falarem isso, eu vou ter que fingir por muito tempo, porque eu sou uma pessoa boa. Aí o Ricardo falou assim, a gente não liga. Finge. Acho que o Ricardo estava de saco cheio. E eu lembro que eu falei, faz sentido. Lógico que eu não falei isso pra vocês, né? Mas eu pensei, cara... Enquanto estiver aqui, vamos manter a boa convivência. Por que eu tenho que ser eu? A gente sempre tinha um trato tão bom, né? Assim, a gente sempre... Entre a gente mesmo, assim. A gente sempre, nunca foi positivo entre nenhum sócio. Mas você chegava e... Pai, sempre muito barulhenta e sempre querendo se impor e tal. E isso gerava um conflito muito grande entre a gente. E eu vejo, Ronaldo, que em muitas situações hoje, as pessoas, se eu conto, consideram que
eram injustas comigo. Mas para a situação não tinha como. Todo mundo viu o final do filme. Então todo mundo fala assim, nossa, que injusto, como assim? O Ronaldo não deixou a Mariana ser diretora da Marista? O Leandro não deixou? Mas todo mundo tá vendo o final. Depois provou o final. Depois que você teve que avançar primeiro. Isso, então assim, talvez se vocês não fossem tão assim, eu não ia querer melhorar também. E aí eu via toda aquela situação e eu lembro que quando o Ricardo falou isso, faz sentido. Por que eu não posso fingir, né? Tá bom. E aí eu fui procurar, e aí eu fui para a Austrália para tirar minha residência australiana na época do Covid, ficar 15 dias fechada num lugar. E aí, nisso, eu via muito sobre as camadas, já tinha ouvido falar, camadas de personalidade, maturidade, todo mundo que eu converso, eu falo disso. E às vezes pode ser que mude a vida de uma pessoa, mas a minha mudou demais. Mudou demais. Porque dentro da teoria das 12 camadas, fala que a quarta camada, que seria ali... A camada da adolescência, né? Da autorreferência. Mais ou menos o Brasil está preso nela. A maioria dos brasileiros são como se fosse a mentalidade de um adolescente. Mas é porque a gente, por causa das frases, das opiniões que são colocadas. Por exemplo, o amor próprio deixa a gente na quarta camada. Porque o mundo me deve e eu não devo nada para ninguém. Que é o tipo de adolescente que mesmo, é o adolescente mimado, né? Então, assim, eu mereço ser feliz. Ele recebe tudo, ele está na casa dos pais ali, e aí ele ainda acha que tem pouco ainda, que ele não está fazendo nada para poder contribuir, ele ainda acha que... O pai dele, ele pediu alguma coisa pro pai dele, o pai dele não deu, por algum motivo que talvez super plausível, e ele tá revoltado com o pai dele, porque o pai dele é um injusto, Mas é a questão do merecimento, que é assim, ó, eu mereço ser feliz. Se você, isso prende todo mundo na quarta camada. Por quê? Se eu mereço, alguém te deve. Sim. Então aí você acha que o mundo te deve. Tá entendendo? Então uma coisa assim, eu vou ser feliz. Então eu vou ser feliz no caminho, né? O mundo não te deve. O mundo não me deve. Então quando o cliente não tem a obrigação de comprar de você. Não tem. E o seu pai não tem obrigação de comprar um imóvel seu. Não tem. Isso é tão sério, porque se você não for um bom corretor, ali, quando o Vitor, por exemplo, conta que o pai dele comprou de outra pessoa, eu tenho corretores que já falaram isso. Hoje, para mim, claro, né? Nada mais óbvio. Quando eu entrei no mercado imobiliário, quem que eu era? Como que uma pessoa vai comprar o produto mais caro da prateleira comigo? Não é sobre mim mais, é sobre a vida do cara, é um patrimônio. Que seja meu pai, meu irmão, meu tio, tá entendendo? Eu acho que a relação disso aí, eu sempre acho que me imaginei dessa forma, né? Não ficar grilado com meu pai porque comprou com outra pessoa, mas ficar grilado comigo. Pô, que incompetente eu fui que não consegui vender pro meu pai. E aí, Ronaldo, assim, aí teve duas coisas ali que se juntaram à questão das camadas que eu estudei durante esse tempo que eu estava trancada lá. Na época, quando eu comecei a estudar, eu achava que todo mundo era quarta, mas eu não, né? Até que um dia eu fui honesta, né? E eu lembro que eu fiz uma oração sobre isso. Falei, gente, eu estou enxergando todo mundo, Deus, sou eu. Não é sobre todo mundo, deixa eu me tratar aqui. E aí veio duas coisas junto com isso. A primeira que se a culpa é minha, é muito mais fácil, porque eu resolvo. Então, se a gente está numa negociação, trazendo para o nosso negócio, né? E você erra, eu vou ter que esperar você querer ser melhor ou você querer, enfim, a gente perdeu o negócio por causa do Ronaldo. Sim. Mas se o erro é meu, é simples. Eu estudo ali, vou ali, resolvo e pronto. Então, eu entendi, assim, a bênção da autorresponsabilidade, da culpa mesmo. Que essa é a quinta camada. Seria a quinta para a sexta camada. Quinta para a sexta é qual? A quinta camada é mais da força. É da força. Mais da força, assim, beleza da mulher, e do homem é a força inútil, às vezes até de porrada. Ameaça. Da força. E eu sempre fui a quarta, quinta ali, né? Sim. E a sexta, por exemplo, que é mais a do dinheiro, né? Do dinheiro que eu falo assim, da remuneração. Sim. Por exemplo, se a gente contratar 50 sexta camada, é um sonho. Porque os caras estão ali para fazer o que tem que ser feito para receber. Tá entendendo? Então, assim. Não interessa, quer fazer negócio, quer fazer exatamente, business. É uma benção mesmo. E a sétima, por exemplo, já é um propósito maior, né? Que é a transcendência. Na verdade, assim. Que é propósito. É um propósito mesmo, assim. O dinheiro, a remuneração, o imediato já não faz tanta diferença. O longo prazo faz muito mais, né? Sim. Mas, enfim, e aí... Mas geralmente você só consegue chegar nesse ponto quando você já está bem resolvido financeiramente. Geralmente sim, geralmente sim. Muito difícil, assim, não que não aconteça, mas muito difícil uma pessoa totalmente, assim, precisando... Porque, assim, só fala assim, não ligo para dinheiro. Quem tem? Tá resolvido. Né? Eu acho até arrogância, às vezes eu vejo algumas pessoas no nosso meio, sem querer, falam assim, não tô nem aí pra dinheiro. Não é importante. Não é pra você que tem, meu querido. Sim. Porque, assim, quando eu não tinha, hoje pra mim não é, pra você não é o que te move, não é o que te faz acordar, não é o que me faz acordar. Mas hoje é muito mais fácil falar isso. Na verdade, o Ronaldo foi um cara meio diferente. Mas você ainda precisava pagar as contas, você ainda tinha que pensar nisso. Em alguns momentos eu tenho que parar e falar...
peraí, volta lá, tá faltando coisa em casa, então eu preciso Então hoje, assim, é muito mais fácil isso. Mas enfim, e aí foram duas coisas que aconteceram, que eu conheci a graça, né? Que eu falei que, cara, porque assim, se você pensar na medida ali, ó, eu merecia algumas coisas mesmo. Mas se eu fizer a soma do o que eu mereço, o que eu não mereço, o que eu fiz de errado, o que eu fiz... Eu mereço quase nada. Não merece nada. Meu Deus do céu, eu tava devendo pra galera, né? Porque assim, se você fizer uma autoanálise honesta, eu sou errada demais. E aí eu conheci a Graça, eu já tinha ouvido muito daquele CD que a gente ouviu, né, em 2014, o Descanso da Graça do pastor Aloysio. Mas eu falei, cara, não é sobre o meu merecimento. Porque se eu for medir, pedir para Deus, ou que seja para o Ronaldo, para o Leandro, que eu mereço, é muito pouco. Eu quero o que ele merece, né? E aí entrou a maturidade, assim, que não foi de uma vez para outra, né? Que ela é um constante trabalho, até hoje trabalho muito nisso, inclusive. Entrou o processo de amadurecimento com o conhecimento da graça. Eu falei, cara, isso não é sobre o que eu mereço, e tanto que assim, nesse ano de 2020 mesmo, até dezembro a gente vendeu, meu time, né, meus meninos, maravilhosos, junto com o Matheus, meu Deus, o Matheus foi peça fundamental, falei pouco dele, mas sem ele ali não teria como mesmo. Foi meu grande suporte, ele na imobiliário, o meu marido em casa. E aí a gente vendeu 11 milhões até julho e a gente vendeu 72 de julho a dezembro. 72 milhões. 72. De julho até dezembro. Até junho, 11. E de julho a dezembro, 72. Então... assim, mudou a minha vida. Exponencial. Foi uma coisa assim. E eu fui em junho para a Austrália. Comecei o meu crescimento, já tinha começado um pouco antes, mas ali eu falei, eu quero mudar, eu não quero ser essa pessoa. Fui atrás da graça mesmo, falei assim, eu quero o que o Senhor merece, não o que eu mereço mais. Assim, tanto que eu lembro que na época, porque assim, gente, coitado, o Ronaldo realmente sofreu muito comigo, porque eu via que ele gostava de mim, ele acreditava em mim, mas ele só suportava por causa disso. Porque assim, se não tivesse assim, todo um histórico de lealdade, que eu sei que eu sempre fui muito leal a ele, a My Broker e tal, cara, eu na posição dele já tinha falado, meu filho, vai embora, não aguento mais. Já quiseram, né? Algumas vezes eu segurei, não, deixa ela aí, ela vai melhorar um dia. E você acreditou, nem sei como, Deus mesmo, né? Enfim. E aí, mas dentro desse processo aí, a gente tava conversando com o Ricardo. Tô até com a mesma roupa porque é no mesmo dia, tá? Então, assim, vai sair em dias diferentes, mas é no mesmo dia. E dentro desse processo, a gente estava falando que, assim, qual foi o primeiro aspecto que fez essa mudança de chave, se foi uma estratégia, e todo mundo, assim, o que ele falou foi o mesmo que aconteceu comigo e eu acho que é o mesmo que aconteceu com você. Que foi primeiro a mudança de mentalidade. 100%. Porque por mais que você forçava, por mais que você se dedicava, por mais que você insistia, você demorou aí os 6 meses para fazer os 11 milhões e depois que você aceitou a mudança de mente, aí você teve os 72 milhões em 6 meses. Né, que é o que a gente propõe às vezes na Academia de Vendas, que é uma academia de vendas que vai girar a chave do corretor e às vezes o que ele fez agora, nesses primeiros 6 meses do ano, não é nada comparado com o que ele pode fazer depois que a mente dele se expandir. Então você acha que foi esse o momento assim, onde você se permitiu ser tratada emocionalmente, a sua maturidade, você se questionar? Eu acho que a análise honesta, eu acho que é a melhor palavra. Que é assim, ó, às vezes as pessoas te chamam de chata e o que a gente acha, nossa, a galera não entende que é porque eu sou... Cara, se tem muita gente falando, achando que você é real. E assim, sem o vitimismo de, ai meu Deus, eu sou muito chato. Assim, cara, você fala se eu muito sou, deixa eu ser melhor. Se instalar na realidade. Que é isso, exatamente isso, né? A instalação na realidade, assim, quem eu sou de verdade, que tem a ver muito, assim, com aquela falsa humildade que eu tinha também. Não, mas nisso eu não sou muito boa. Eu sabia que eu era, né? Então, essa instalação, isso eu sou boa. A pessoa te elogia em alguma coisa que você é bom e você fala, não é bem assim. Mas a instalação... me ajudaram. Não sei ela só acontece se você não for muito... Se você não se encher muito com os elogios, que aí as críticas não vão te abalar tanto, porque você vai ter análises reais. Então, assim, se você entendeu, o cara te elogiou, você foi muito boa naquela negociação, naquele treinamento. Fala, nossa, foi muito boa. Nessa aí eu consegui ser muito boa. É uma instalação, não é um ego, tá entendendo? Não, realmente, assim, nesse eu entendo que você gosta muito de mim, mas nesse não foi tão bom. Então, quando a gente entende assim... Mas não é falsa humildade. Não é falsa humildade. Na verdade, a humildade, que eu nem sabia disso,
ela tem a ver com que você reconheceu que você é bom e reconheceu que você é ruim. Sim. Eu achava que humildade era só... Nossa! Socorro, né? Me ajuda. Me ajuda aqui. E aí, e assim, os 11 milhões que eu... Não fui eu que vendi, foi a equipe, né? Sim. Então, 11 milhões para uma diretoria é muito pouco, você pensar, né? Até julho. Mas 72 é muita coisa, sim, né? Para 12, 15 pessoas. Aí veio o World Trade Center, a gente botou Nossa, e aí foi uma benção, assim. E a partir dali, você pensar assim, em 3 anos, a minha vida deu uma virada que não dá para explicar. E não teria como, se eu não tivesse entendido que começava na minha mente. Então, eu sou uma pessoa que desde o começo você sabe disso. Eu nunca faltei reunião de terça, sim, nunca faltei. Eu amo as reuniões de terça. Você contou a história hoje. Chegar da pecuária foi... Eu fui virada uma vez, não façam isso. Mas eu gostava tanto da reunião de terça, o Ronaldo nem era tão chato assim, sobre a reunião, igual eu sou hoje com os meninos. Mas assim, que uma vez eu fui na pecuária e aí eu quis ir direto da pecuária, né? Cheguei lá com bota, com negócio de cavalo, sei lá. E aí o outro sócio do Ronaldo queria me demitir e o Ronaldo falou, ela tem que ficar, cara, você tá doida? Ela veio virada. Tem gente que tá dormindo e não veio, né? Mesma situação, 2 pontos de vista. Né? Ele falou assim, como ela tem coragem de vir virada pra reunião? Falar, olha, só o comprometimento dela, ela veio virada pra reunião. E aí então, assim, eu entendi assim, cara, aquele tanto de treinamento. A terça-feira pra mim muda. Logo depois. Não sabe o que é terça-feira. O Ronaldo, desde o começo da MyBroker, toda terça, a gente tem a reunião geral, né? E ele sempre vem com ideias fora da caixa mesmo. Teve 3 reuniões que me marcaram, assim, que mudaram a minha vida. E eu lembro, assim, e cada reunião me muda de alguma forma, mas essas 3 específicas, eu lembro que a primeira que foi, do Arnold Schwarzenegger, que eu sempre te falo, a primeira que aconteceu isso, eu falei, se eu perdesse essa... Acabou. Eu não ia ser ninguém. Então, aí, quando aconteceu a segunda, eu falei, Jesus amado, não posso faltar nenhuma. Vai que é essa, tá entendendo? E aí, logo depois, eu tava voltando em 2020, fui lá na Austrália, não sei o quê, teve academia de vendas. Então, assim, eu tava me tratando, né, mentalmente. E aí, teve academia de vendas. E eu falei, agora, esse é o meu momento mesmo. E a partir dali... Foi online? Não, foi de julho. Ah, de julho? E aí eu falei, a partir dali, se eu não me engano, foi no K, não lembro se é K mesmo. Foi K, foi no K. Até que depois a gente foi lá para aquele postinho ali do lado, que a gente fez a comemoração lá. E aí, enfim, eu falei, agora o meu semestre vai ser diferente. Só que eu lembro que eu até te deixei, entre aspas, né, mas parei de te encher o saco, acho que essa é a melhor, parei de te encher tanto o saco, eu falei assim, a minha mudança, para ela ser real... eu pensei muitas vezes na época que o Ronaldo falava, Mário, isso é muito difícil, não sei quem, isso é muito difícil. Eu pensava, cara, eu vou sair daqui e vou me reconstruir novamente. Mas eu entendia que se a minha mudança fosse real, eram vocês mesmos que achavam tudo isso que iam reconhecer. Então, para mim, fazia muito mais sentido eu estar ali se eu quero mudar mesmo. Antes que eu queria fingir, né? Sabe quando você vai assim, vou começar com a página branca, vou chegar lá e assim, ser outra pessoa. Vai ter essa impressão de mim. Não, se eu sou a mesma pessoa, em 6 meses, 1 ano, as pessoas vão me enxergar da mesma forma. Então, eu queria mudar ali mesmo. E eu lembro que eu me distanciei de alguma forma para parar de encher o saco mesmo. E eu lembro que uma vez você me chamou. E aí você falou, Mário, você me deu um feedback sobre alguma coisa, não lembro o que era. E aí eu falei, não, eu entendi, eu não acho que foi bem assim, acho que foi assim e tal, não sei o quê, mas eu vou pensar sobre isso. E aí, quando eu tava saindo lá na porta lá da sala VIP, você falou assim, Mário, tá muito diferente, parabéns, viu? Aí eu falei, tá acontecendo. Só que eu não relacionei na época camadas, nada disso, só achei, tô conseguindo, né? E a partir dali, é claro que é uma evolução constante, né, Ronaldo? Sim. Assim, não tem como, assim, nossa, tô boa demais. Sim. E até você me ensinou uma coisa essa semana, né, que é melhor você não saber do que você saber e não executar. Explica isso, como é que você falou, né? Na reunião de terça-feira eu falei a respeito disso. Muitas vezes você sabe de alguma coisa, né? Você ouviu algum conteúdo e você não colocou aquilo em prática, aquilo não se tornou vivência para você, ele só faz parte da sua memória. E aí, se você chega em algum determinado momento que talvez você precise daquele conteúdo e alguém vem e fala para você a respeito, você fala, não, isso eu já sei. Porque você lembrou, você puxou na memória, você fala assim, eu tenho, fala assim, isso eu já sei, você elimina a possibilidade de você reabsorver isso. Para poder executar. Para poder executar e você acaba se tornando impermeável àquele tipo de conhecimento. E o que eu falo sobre a Academia de Vendas, ela tem esse poder, eventualmente, de mesmo o cara que já conhece, mas o nível de imersão é tão grande, as sensações, né, que aí a gente vai mais do que no intelecto, a gente vai no emocional para abrir, para poder a gente
conseguir condensar o conteúdo e aplicar. Então, a academia de vendas ela funciona muito porque às vezes a pessoa vai lá, já tem, aí ela trabalha no sentido inverso, é uma semente que está ali dentro e ela precisa de uma chuva para poder florescer. Então essa semente que está ali dentro, que às vezes a pessoa ouviu isso há muito tempo, mas não é que ela vê lá. Você lá em cima do palco fala assim, nossa, eu já tinha pensado isso lá atrás, eu não executei, e se ela está fazendo, não é um palestrante, é alguém de vivência, alguém de prática, está me trazendo esse conteúdo, aí faz com que eu desperte e start, falo assim, a partir de hoje eu vou começar a fazer. E aí, às vezes, aquilo é a grande mudança. Não é, talvez, só um conteúdo novo, mas é você deixar de ser impermeável para esse conteúdo que você, às vezes, já sabe. Não, e se tem uma dica para as pessoas que vão na academia, é ir, assim, vazio de ego, no sentido, cara, eu tô ali para aprender. Porque eu vejo, assim, até a gente tem que cuidar. Eu não sou uma pessoa hoje, né, com ego inflado. Minha briga hoje não é com o meu ego. É muito mais, por exemplo, com a minha ira do que com o meu ego, né? Então, cada um entende seu calo. Mas, enfim, mesmo eu, assim, eu entendo que hoje o cargo que eu estou, ele é grande, mas não está nem perto de onde eu cheguei, de onde eu quero chegar. Nem perto, né? Então, se eu sei tudo, já eu estou no topo. Então, assim, eu amo ir para a academia de vendas vazia, né? Tirando a parte da minha palestra, mas vazia, cara, o que eu posso aprender mais? O que dali... E hoje... Humildade intelectual. Humildade intelectual. E hoje eu entendo que o meu prazo de entendi, executei, é muito mais curto do que era antes, né? Você tentar colocar em prática o que você aprendeu. Mas é um exercício quase diário, né? Quase diário. Então, assim... eu aprendi isso, entendi, então amanhã. Então, por exemplo, o dia que você ensinou sobre isso, eu falei, cara, e tudo que eu aprendi na última academia aqui? Porque eu aprendi também. O que eu não estou executando com os meus, hoje com o meu time, né? Então, eu já tentei colocar em prática pelo que você falou. Então, assim, se esvaziar, por mais que você tenha 10, 15 anos de mercado, mas está pronto para executar. Porque, assim, eu vejo a academia de vendas igual acampamento de igreja, que a gente sai tão empolgado, mas só firma mesmo aqueles que saem já executando. Né? Senão fica só... E muitas vezes, o que eu gosto de fazer é, dali, já traçar o plano e, se possível, já tentar startar alguma coisa, ou alguma reunião, ou algum planejamento, ou de lá mesmo já começar a acionar as pessoas que vão me obrigar depois eu colocar aquele plano em prática. Então, se eu estou em algum evento assim, porque eu ainda vou, né, tipo um RD, alguma coisa assim, de lá eu já mando já para um sócio, nós vamos marcar reunião em tal dia já para a gente poder, porque aí eu sou obrigado a começar de fato aquilo. Então, muitas vezes a gente fica, né, não, beleza, esse conteúdo é legal. Quando eu chegar lá eu vou colocar em prática. Só que você nunca... Não vai. Se você não se planeja de fato, você não começa a executar. Até porque você pensar a primeira palestra no primeiro dia, a segunda palestra no último dia, a última palestra no último dia, vai te fazer que você esqueça os seus pensamentos ali, né? Por isso que eu acho muito bacana, você sempre faz isso mesmo, né? Você manda mensagem para mim, para um dos sócios, ou no grupo dos sócios, né? Não sei o que. E aí depois a gente fala, o que você quer dizer com isso? Aí você vai e puxa a linha, né? Não, é por causa disso e tal. Mas hoje eu vejo, eu já conversei com você sobre isso, por causa do fenômeno, que é o nosso sócio Ricardo Martins, né? Eu vejo assim que a nossa profissão ela é muito mais bem vista do que era quando eu entrei. Né? Quando eu entrei, por exemplo... a minha família, para eles, nada mais óbvio que eu virar corretora, porque assim, não deu certo mesmo, né? Corretora, né? Era assim, mais ou menos. Mas hoje não. Hoje eu vejo pessoas querendo ser corretores. Se eu pensar, claro que meu filho vai escolher, né? Dentro das possibilidades, mas eu queria que os meus filhos fossem corretores. Existe uma grande possibilidade de querer. Eu acho essa profissão maravilhosa. Só que eu vejo, Ronaldo, que os corretores estão entrando com uma mentalidade mais difícil de modificar do que de quando eu entrei. Porque quando eu entrei, você tinha que abrir nossa mente. Você tinha que abrir nossa mente assim, cara, você não precisa ganhar 4 mil, você pode ganhar 20, né? Você queria expandir. Hoje, a galera, todo mundo que eu pergunto, fala que quer ganhar 50. 20 mil, 50. Não, 50. Deixa eu te falar, quantas pessoas você conhece, você, assim, fora do mercado imobiliário, que ganha 50? Fora do mercado. O que ela faz? O que ela faz? Quanto ela estudou, quanto ela trabalha. O que ela fez para chegar lá? E a maioria das pessoas nem conhecem quem ganha 50 mil. 20 pode até conhecer, mas 50? Quanto ela investiu na própria carreira, no conhecimento dela. E aí o cara quer entrar com a liberdade de horário, para trabalhar depois do meio-dia, né, até às 4, porque depois tem um happy hour.
mas fala para mim que quer ganhar 50. E aí é a falta de instalação na realidade. Então, assim, eu tinha objetivos muito claros, e até minha palestra de janeiro foi sobre isso, né? Mas eu nunca tive desculpa para isso. Eu nunca tive desculpa. Então, assim, e quando eu falo desculpa, eu falei sobre isso na palestra, eu falo desculpas reais. Porque eu entendi que 95% dos problemas que a gente tem, e eu entendi isso na época das camadas e tal, é só a vida acontecendo. Então, eu vou dar um exemplo. Meu filho ficar doente. Você conhece algum filho, alguma criança na vida que nunca ficou doente? Não. Se eu fizer daquilo um grande problema, é claro que eu tenho que tratar. É claro que eu tenho que entender, levar no médico, enfim. Sim. Mas se eu fizer daquilo, vou parar minha semana por causa disso, isso é só a vida acontecendo. Exato. O pneu furar, é só a vida acontecendo. Então, assim, se aquilo... Se o pneu não furasse, não existia borracheiro, né? Exatamente. Então, borracheiro é porque isso acontece com e assim, todos os dias. Todo mundo até fala, tive um imprevisto, né? Eu bati o carro. Cara, o imprevisto seria se tivesse batido o elefante, porque você está dirigindo um carro, né? O Carrinho falou sobre isso, né? O imprevisto é um furacão, é um tornado em Goiânia. É uma pandemia. Isso é um imprevisto. Agora, bater o carro faz parte. Tanto é que você tem que ter seguro de carro justamente por isso. Você tem que ser previsível, isso é previsível. Existe a possibilidade se você disso acontecer. Estatisticamente, existe uma possibilidade disso acontecer com você. E se você faz dessas coisas que são só a vida acontecendo, problemas, é impossível você chegar nesse objetivo. Os 40 mil dentro do mercado imobiliário, ele existe. Mas, assim, são pouquíssimos as pessoas que estão dispostas, de verdade, a pagar o preço para poder chegar lá. Porque essas pessoas, elas não podem considerar o pneu furado, filho doente, ou o que seja, coisas ruins mesmo, elas não podem considerar isso um problema. Sim. Então, assim, que foi o que aconteceu na minha vida mesmo, né? Então, eu dou esse exemplo, mas aconteceu essa semana. Meu filho, na segunda-feira, teve febre, até falei com você no dia, e meu marido está viajando, e ele tem plano, mas o médico dele estava viajando. Então, essas horas justifica porque que eu trabalho muito. Paguei alguém para ir lá em casa, valor caríssimo, um médico, pediatra, para ir lá em casa, porque era feriado, ninguém queria atender, para poder atender meu filho. Então, assim, quando eu entendo que o propósito de, às vezes, eu não poder ficar com ele quando ele tem cólica, porque eu sei que eu não vou resolver, e pode ter alguém cuidando dele, eu entendo que, quando eu entendo o porquê, a nobreza da falta de desculpas que eu não me dou, faz todo sentido, né? E é a questão da qualidade de vida que aconteceu, eu falei para você há 2 anos atrás, eu sempre fiz a unha na imobiliária, porque eu não tinha tempo para poder, principalmente na minha construção da diretoria. E aí, uma vez uma amiga minha me ligou e falou, deixa eu te encontrar, nem que seja no salão fazer a unha. Eu falei, não, deixa eu te falar, eu faço a unha aqui na My Broker. Você não tem qualidade de vida, né? E eu entendi o que ela quis dizer, não briguei nem nada, entendi. Mas para mim... Dentro do que ela entende que é qualidade de vida. Dentro do que para ela é qualidade de vida, era ir no salão à tarde. Eu não me divirto nada ali. Então, assim, o que para mim hoje é qualidade de vida? É segunda-feira, num feriado, meu filho tem uma febrinha e eu consegui pagar um médico caríssimo para poder ir lá em casa, poder atender ele. No final do ano eu decidi se eu quero ir para Maldivas ou para a Austrália com a minha família. Então, assim... ter seu apartamento, acordar todo dia com vista definitiva para um parque maravilhoso. E construindo uma casa num condomínio fechado, né? Então, assim, quando eu entendi que era isso, eu entendi que se eu fizesse dos problemas, e acontece hoje, ontem um corretor falou para mim, eu não pude vir semana passada porque está acontecendo um monte de problema. E mais uma vez, eu me inspirei muito em você sobre isso. Falei, gente, até parece, não acontece nenhum problema no Ronaldo para ele não conseguir vir. Então acontece, só que você entende que é só a vida acontecendo. E que seu objetivo, ele não pode ser mudado pelas intercorrências, né? Você tem que continuar, cara, eu quero ter isso mesmo. Os 40 mil existem no mercado imobiliário? Existe porque a gente vê, a gente paga, né? Mais, né? A gente paga. Existe. Só que não é para todo mundo. Sim. É só para as pessoas que entendem, cara, ou eu faço disso o meu propósito, ou eu não vou ter desculpa real, e eu nem tô falando de mentirosa, acordei atrasado, nada disso, desculpa real, pneu furado, carro batido, mãe doente, filho doente, não vou ter desculpa porque eu tenho um propósito maior, ou eu não vou chegar lá. E não vai. Não vai. Assim, 40 mil quem ganha no mercado imobiliário é foda. A pessoa tem que estar disposta a ser uma pessoa foda. E tem que estar disposta a aprender. Eu não sou uma pessoa foda. Então, cara, você tem disponibilidade de aprender hoje com pessoas fodas como ser foda. Então, investe na sua... Eu sempre faço a comparação com advogado, né? Você fez direito, né? Fiz. Quantos anos você estudou? 5 anos, né? 5 anos, pagando faculdade. Teoricamente, você falou eu paguei. Não, eu fazia 3 empregos para poder pagar a faculdade. E às vezes um único curso, que é o que a gente fala da Academia de Vendas, por exemplo, é uma mensalidade. A gente está falando de 5 anos. A gente está falando de uma mensalidade. Às vezes
o curso que vai revolucionar a cabeça dele, que vai fazer com que a mentalidade dele seja disruptada ao ponto dele entender que a vida dele, ela pode ser transformada a partir da forma como ele encara a realidade da vida. E é engraçado porque, assim, tanto que você falou, é muito estranho de pensar. Cara, era uma mensalidade que se a pessoa investir, porque a maioria das pessoas que a gente conhece fizeram que seja até metade da faculdade. Sim. Então, pagar de alguma forma, tiveram que estudar para isso, ou fizeram um cursinho para isso. Deram o seu jeito, né? E aí, na hora que entrar para ser corretor, quero ganhar 40 mil, mas não quero investir nisso. Não vou investir nem um centavo. E eu não estou entendendo porque que em 20 dias eu não vendi, sendo que eu trabalho meio dia às 4, né? Então, assim, e aí a conta não fecha. É o corretor lá que mandou lá pro Rafael. Não, eu quero virar corretor, mas tem jeito de trabalhar de casa? Ah, porra, tem. Se você for vender a sua casa, pode ficar de plantão aí, porra. Como que você vai ser um corretor trabalhando de casa? Tem assim, como, né? É só vender a sua casa. É a instalação da realidade, né? Assim, não tem jeito, você precisa de estar em contato com o cliente, não dá. Eu sei que deve ter gente que vende online e tudo mais, mas assim, a chance disso acontecer é muito pequena. A questão é a seguinte, falando de imóveis, não de curso, nem nada disso, de imóveis. Tem gente que vende online, mas para você ganhar os 40 mil, ou você é o cara do online, e se você ainda não é, você não vai, a probabilidade de você ganhar esses 40 mil é muito pequena, né? Ou você entende que não é ali. Sim. Você vai ter que lidar com pessoas. E geralmente online ele é um meio de captação, né? Não estou falando que tem cliente que não compra, o cara vê o vídeo, tá lá. Mas geralmente é um ponto de contato com o cliente online. E é um volume muito alto que você tem que estar tratando. Aquele cliente numa visita física, né? E é engraçado que a gente tem a ver com a instalação de mentalidade. Hoje eu falei sobre isso também lá com os meninos. A gente é muito fácil da nossa mente nos iludir. Uhum. Então, eu sou uma pessoa que hoje eu não deixo a minha mente me iludir em nada. Então, por exemplo, eu tenho todos os dias conferido os meus gerentes, as planilhas, os borderos, o Trello e tal. Eu não faço isso na imobiliária. Por quê? Isso é trabalho, você concorda comigo? Isso não é lazer, trabalho. Uhum. Mas eu estou gerando algum valor, eu estou gerando possibilidade de novas vendas fazendo isso na imobiliária? É só a manutenção. Então eu faço isso em casa. E o engraçado é que se eu ficasse o dia inteiro lá, o dia inteiro fazendo, eu ia chegar em casa e eu ia falar assim, minha mente ia me falar, trabalhou muito, hein? Trabalhei mesmo. Aí no quinto, no sexto, no sétimo dia, no 10º dia, eu falo, meu Deus, todos os dias ali na planilha, eu estou trabalhando mesmo. Minha mente fala, nossa, que mundo injusto, cara, você trabalha tanto e nada acontece. Então assim, se eu estou ali, é para gerar valor. Eu entendo que preencher planilha, preencher borderô, que faz parte do meu trabalho. Eu não fico sem isso. Mas é a manutenção, é o que eu faço dentro de casa. Tá entendendo? Então, isso eu uso para fazer à noite, por isso meus gerentes, coitados, recebem mensagem de madrugada, alguma coisa assim, cobrando alguma coisa. Mas durante o dia, e às vezes o corretor, ele se ilude, ele tá ali o dia inteiro, e aí separando produto. E às vezes ele conta para a esposa, para o marido, fala, nossa, cara, faz 6 dias que estou trabalhando tanto, eu vou na imobiliária, eu trabalho, porque isso é trabalho. Sim. Só não gera venda. É o que eu falo sobre o jogador de futebol que não tem objetividade, né? Que é o cara que faz... o cara faz embaixadinha, você vê o cara fazendo embaixadinha, ele para a bola aqui atrás, ele consegue fazer um monte de coisa, aí você pega e fala assim, nossa, esse cara é muito bom, vou chamar ele para jogar no meu time. Aí você toca a bola para ele, ele fica fazendo embaixadinha. Meu irmão, é o gol, é o lugar do gol. Você pode ser bom em embaixadinha, mas isso tem que te ajudar a fazer o gol. Mas às vezes o cara assim, nem é tão bom, tão habilidoso assim. Mas ele é o executor. Mas ele sabe o objetivo que ele tem. O objetivo dele é o gol. Então, assim, ele vai pegar a bola, ele sempre vai correr pro rumo do gol com a bola. E eventualmente, com certeza ele vai fazer mais gol do que esse cara, que é muito habilidoso, só que ele não entende a objetividade do negócio, ele não sabe como que funciona, como que pontua no game, né? Então, quando você tem essa referência, fica muito mais fácil de você saber como que você vai pontuar. Você não ganha dinheiro mostrando imóvel. Você mostrar imóvel, você tá ali, é um caminho pro fim, pra finalidade, que é vender. Mas eu tinha muito isso. Quando eu comecei no mercado imobiliário, eu trabalhava e estava o tempo todo ocupado, mas eu não tinha essa finalidade de pensar assim, cara, eu preciso fazer o cliente tomar a decisão de compra. E eu pensava que isso ia acontecer naturalmente e acabava que não. Enquanto eu não aprendi técnicas que me fizeram executar isso, né, fazer com que o cliente tome a decisão, porque é sempre uma decisão muito difícil, né, comprar um imóvel. Geralmente o cliente tem aquela situação, não, será que eu estou fazendo o negócio certo ou não? Então, se você não conhece as técnicas que fazem com que essa decisão ela se torne natural e o cliente, você extraia do cliente essa decisão,
acaba que você não consegue progredir, não consegue gerar riqueza para o cliente. Às vezes o cliente deixou de fazer um excelente negócio porque você não teve a capacidade de convencer ele a fazer esse excelente negócio. De fazer ele tomar a decisão, né? Não deu assim, a segurança o suficiente para que ele tomasse a decisão. Mas é tão engraçado que você contando, por exemplo, eu tenho certeza que às vezes, talvez você não, mas o normal é isso, você chegava em casa e você, entre aspas, por mais agoniado que você estava, você se confortava pelo fato, pelo menos eu estou trabalhando muito. Mas você não entendia que ali não era o que gerava valor. Né? E olha que você ia muito mais do que muita gente. O que eu falo assim, se você no dia, você não prospectou, você não atendeu e você não fechou um dos 3, no dia, você não trabalhou para gerar valor. Então assim, separar produto, treinar, tudo isso faz parte. Né? Mas não é a hora do jogo. Voltando para o jogador, é assim, ele não chega do treino e fala assim, tive um jogo maravilhoso. É só o treino dele. Mas ele não deixa de ir no treino. Né? E aí no dia, o jogo é o que conta, que no nosso caso, prospecção, atendimento, fechamento. Então, às vezes, eu vejo pessoas o dia inteiro na imobiliária, e assim, na nossa imobiliária hoje, graças a Deus, está cada vez menos isso, né? Mas eu vejo que, às vezes, outros corretores, eles falam, eu trabalho demais, mas você tem que ir no fazer o que tem que ser feito, né? Que é muito diferente. Mas eu queria que, antes de finalizar, você conversar aí com o pessoal assim, por que ele precisa ir para a Academia de Vendas? A 30ª Academia de Vendas lá em São Paulo. A Academia de Vendas são 2 dias que podem, de fato, e eu sei que muito coach fala isso, mas pode de fato mudar a trajetória da sua vida, e assim como mudou a minha. Quando o Ronaldo fala de casos reais, quem anda comigo aqui viu isso acontecer e acontecer muito, muito rápido. É um valor muito pequeno perto do que pode acontecer na sua vida. Então, se você ainda está em dúvida, cara, compra esse ingresso, vai de peito aberto, assim, coração vazio, ego lá embaixo, humildade intelectual. Vai pronto, porque sua vida pode ser mudada. Vai mudar de todo mundo? Não sei, mas talvez a sua seja mudada. Como foi a minha, né? Há 3 anos atrás. Maravilha, Mari. Para terminar, eu não posso deixar de agradecer o Ronaldo. Gente, eu falo isso, mas eu nunca vou deixar de falar. Ronaldo, obrigada. Você é o canal de bênçãos da minha vida, você é a My Broker, né? Que hoje eu tenho orgulho de falar que sou sócio, acho muito chique, sócio, dona da My Broker, enfim. Mas obrigado por tudo que você fez, pelo tanto que você acreditou em mim. Isso fez de mim uma pessoa muito melhor, fez de mim uma líder melhor. Então, assim, eu espero hoje seguir um pouco dos passos que você me ensinou a seguir. Obrigada mesmo, obrigado por estar aqui. Obrigado, meu esposo, sem ele não estaria aqui, o meu filho lindo, Levi. E eu amo vocês e obrigada. Maravilha. Dá um abraço aqui, que é a única parte falsa. Obrigada. Hoje ele é meu sócio, mas eu ainda chamo de chefe. Obrigada, até hoje. Obrigada, viu? Até mais, gente. Até logo.